Sepulcros caiados por fora, e que por dentro existe mesmo só corrupção. Eles costumam coar mosquitos e engolir camelos. Você está em sintonia com o programa Voz da Libertação, órgão oficial da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Nós estamos aqui, Senhor, para te adorar. Jesus está aqui em nosso meio. Adore o nome dele. Marcas, Nós temos aqui marcas, o nome do Senhor Jesus. falta de amor é o nome. Ele está tocando em muitas vidas. Jesus está tocando em minha vida também aqui nesta tarde. Se você pode sentir o toque de Deus, adore o nome do Senhor. Se você pode sentir a presença bendita, adore o nome do Senhor. Adore. Está aqui comigo, amado intérprete, que chegou de viagem, chegou do Uruguai. Argentina. Chegou da Argentina. Que ele dirige a igreja no Uruguai, agora está na Argentina. Amém. E como vai, pastor Mariano? A paz do Senhor Jesus Cristo, e dê seu saludo à amada audiencia. Dios le bendiga, Pastor Johnny, muchísimas gracias. Para mí es un placer estar nuevamente aquí en San Pablo, aquí en el Brasil, y para también compartir el mensaje de la palabra de Dios. Nós vamos falar hoje Hoy nosotros vamos a hablar sobre tema preciso, sobre un tema preciso, tema necessário para todos un nós. tema necesario para todos nosotros. Esse tema foi necessário até mesmo quem o escreveu. Este tema fue necesario hasta para el que lo escribió. O escritor deste tema, El que escribió este tema, ele se achou incluso na própria palavra. él se encontró incluso dentro de la propia palabra. E se o próprio escritor, inspirado pelo Espírito Santo, Si el propio escritor, inspirado por el Espíritu Santo, foi incluso na palavra, fue incluso en la palabra, repreendido por Deus, reprendido por Dios, quanto mais nós, ¿cuánto más nosotros? que o pecado está multiplicado, Que el pecado se ha multiplicado, que a frieza tomou conta de muitos crentes. que la frieza tomó lugar en muchos creyentes. Então hoje também Hoy también nós vamos estar inseridos vamos a estar dentro deste tema, de este tema. o poder da língua. El poder de la lengua. Nós vamos falar Nosotros vamos a o hablar que a língua pode fazer lo que la lengua puede hacer com uma pessoa, con una persona, com uma família, con una familia, dentro da igreja, dentro de la e iglesia, o ensino bíblico y la enseñanza bíblica sobre o poder el poder da língua. de la lengua. Receba a adoração da tua igreja, meu Senhor. Te adoramos, ó Senhor, nosso E vamos ter como referência Y vamos a tener como referencia texto clássico un texto clásico sobre a língua. sobre la lengua. Tiago, Santiago, capítulo 3, capítulo 3, do versículo 1 del versículo 1 até o versículo 12. hasta el versículo 12. Meus irmãos, Mis hermanos, muitos de vós Muitos. não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Santiago capítulo 3 versículo 1, 2, dice así la palabra de Dios. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. O apóstolo Tiago começa ensinando em sua carta El apóstol Tiago comienza a enseñar en su carta mais duro juízo aos mestres. más duro juicio a los maestros. Então ele está a nos mostrar Entonces él nos muestra a dificuldade la dificultad do homem domar a língua. del hombre dominar la lengua. Quem são os mestres ¿Quiénes son los maestros que receberão que recibirán mais duro juízo? más duro juicio?
Os mestres são Los maestros son os pastores, los pastores, os los presbíteros, presbíteros, os dirigentes de igreja, los dirigentes de iglesia, os los evangelistas, evangelistas, os pregadores da palavra los predicadores de la palabra, ou qualquer pessoa o cualquier persona que ensine as que congregações. enseña a las congregaciones. Estes, Estos, biblicamente, bíblicamente, são son os mestres. Los maestros. Mas por quê? ¿Por quê? Eles são os mestres. São os maestros. Porque nenhum cargo na igreja Porque tener un cargo en la iglesia tem mais valor tiene más valor do que o ensino da palavra. que la enseñanza de la palabra. Posto que a palavra de Deus, Puesto que la palabra de Dios ela é louvada até pelos céus. es alabada hasta por los O cielos. Salmo 119, El Salmo 119, versículo 89 diz: versículo 89 Para dice, sempre os céus louvam a tua palavra. para siempre alabamos tu palabra. Então o próprio céu, Entonces el propio cielo, os arcanjos, los arcángeles, os serafins, los serafines, os querubins, los querubines, eles louvam a Bíblia. ellos alaban la Eles Biblia. jubilam pela Bíblia. Ellos jubilan por la Biblia. Eles se alegram pelas palavras de Ellos Deus se alegran por la palabra de Dios escritas na Bíblia. escritas en la Biblia. Então nenhum cargo na igreja Entonces ningún cargo en la iglesia tem mais importância tiene más valor do que o cargo de se ensinar el cargo de enseñar a palavra de Deus. la palabra de Dios. Por que esse cargo é tão importante? ¿Por qué ese cargo es tan importante? Porque a palavra de Deus não passará. Porque la palabra de Dios no pasará. Mateus capítulo 24, versículo 35. San Mateo capítulo 24, versículo 35. Passa os céus e a terra, Podrán pasar los cielos y la tierra, mas as minhas palavras não hão de passar. pero mis palabras no han de pasar. Então a palavra não passa. Entonces la palabra no pasa. Outros cargos, Los otros cargos mais administrativos, más administrativos dentro da igreja, dentro de la que iglesia às vezes não está bem colocado para a pregação da palavra, están colocados para predicar la palabra. eles são importantes, Son importantes, mas não são mais importantes pero no son más importantes do que o cargo de se ensinar el cargo de enseñar a palavra de Deus. la palabra de Dios. Então, Entonces, o mestre na Bíblia el maestro en la é Biblia aquele que ensina, es aquel que enseña, é o ensinador, es el que é quem enseña, abre a Bíblia para pregar, el que abre la Biblia para predicar, é aquele que abre a Bíblia para ensinar, aquel que abre la Biblia para enseñar, é aquele que estuda a palavra com o intuito de outro aprender, el que abre la Biblia para enseñar a otros a aprender, é a professora da escola bíblica, es la profesora de la escuela é bíblica, o professor da escola dominical, el maestro de la escuela dominical, é quem prega no culto de doutrina. el que predica en las reuniones de doctrina, São aqueles que ensinam. son aquellos que E a enseñan. Bíblia diz que não queira ser Y mestre. la Biblia dice que no quieran ser maestros. Não é que Deus No, es que Dios está condenando a pessoa a ensinar a palavra. está condenando a la persona a no enseñar Não, la palabra, o no. próprio Deus quer obreiros para a sua El seara. propio Dios quiere obreros para sus semillas. Capítulo 9, 38 de Mateus. Capítulo 9, 38 de San Mateo. Rogai ao Senhor para que mande ceifeiros para a sua seara. Rogad al Señor que Dios mande sembradores para su siembra. Então o próprio Deus quer os ceifeiros para a sua igreja. Entonces el propio Dios quiere sembradores para su Os iglesia. obreiros de valor Los obreros de valor que ensinam o verdadeiro que evangelho. enseñan el verdadero Então evangelio. Deus não está desencorajando ninguém Entonces Dios no está desaprobando a nadie a ser mestre. a ser maestros. Parece que naquela época que Tiago escreveu esta carta, Parece que en aquellos días que cuando Tiago escribía la carta, muitas pessoas estavam se aproveitando do crescimento da igreja muchas personas se aprovechaban del crecimiento de la iglesia para se tornarem mestres, para volverse maestros, atraídas pelo grande prestígio atraídas por el grande valor que um mestre tinha na época. que el maestro tenía en aquellos días. Então não que Tiago está desencorajando alguém No es que Tiago está desaprobando a alguien de participar da responsabilidade de participar de la responsabilidad de ensinar os outros na de igreja. enseñar a los otros en la iglesia. Mas Pero o apóstolo São Tiago está nos dizendo el apóstol Santiago nos dice que a pessoa pode ficar tão ansiosa por que ensinar la persona puede quedar tan ansiosa para enseñar que menospreza que menosprecia as responsabilidades las responsabilidades de viver, de vivir, de cumprir, de obedecer de obedecer a palavra. la palabra. Então ele lembra Entonces él que recuerda aquele que prega que aquel que predica sem viver, sin vivir, aquele que prega aquel que predica sem sentir a palavra, sin sentir la palabra, sem viver na palavra, sin vivir la palabra, ele terá um duro juízo diante de él Deus. tendrá un duro juicio delante de Ele vai ter Dios. um juízo temerário Tendrá un juicio temerario diante de Deus. delante de Dios. Capítulo 14, Capítulo 14, versículo 7 versículo 7 de Apocalipse. de Apocalipsis. Temei a Deus Temed a Dios e dai-lhe glória, y dad gloria, porque vindo é a
hora porque venida es la hora do seu juízo. de su juicio. Então, se eu ensino a palavra, Entonces, si enseño la eu palabra, tenho que ter responsabilidade em ensinar, tengo la responsabilidad de enseñar, responsabilidade de cumprir. la responsabilidad de Eu tenho cumplir, que ter uma vida ampla na palavra. de una vida amplia en la palabra. Se outro pregador ensina a Si verdade, otro predicador enseña la ele verdad, tem que ter uma vida inserida na palavra. tiene que estar introducida en la palabra, Tem que viver a palavra. tiene que vivir la Tem palabra, que viver a palavra com gosto. tiene que vivir la palabra con gusto, Estudá-la com gosto. estudiarla con placer, Falar dela com gosto. hablar de ella con placer. Então, isto, Entonces esto, se o mestre não for desta si maneira, el maestro no fuese de esta forma, ele vai ter um duro juízo. él tendrá un duro juicio. No juízo, En el juicio, os mestres cristãos los maestros cristianos serão julgados com mais rigor serán juzgados con más rigor e mais y exigência más exigencia do que os demais crentes. que los demás creyentes. Todos os que ensinam Todos los que enseñan vai ser mais rigoroso, será más fuerte, porque a própria palavra nos julgará. porque la propia palabra nos juzgará. João 12:48. San Juan capítulo 12 versículo 4. Jesus diz: Jesús dijo, a palavra que eu vos tenho pregado, la palabra que les tengo predicado, ela vos há de julgar ella los juzgará no último dia. en el último Então, día. tudo que o pregador falou, Entonces todo lo que el predicador habló, tudo que ele abriu a boca, de todo lo que él abrió su boca, Jesus vai abrir a própria palavra para julgá-lo no último Jesús dia. abrirá la propia palabra para juzgarlo en el último Vai día. passar tudo como uma cena, um filme na vida dele naquele momento. Pasará como si fuese una película en aquel momento. Tudo. Todo. Lembra que você pregou tal ¿Se coisa? recuerda que usted predicó tal E a cosa? pessoa lembrará do dia, da hora, do momento que pregou. Y esa persona se recordará el día, la hora que él predicó. Não que Deus desencoraje alguém a pregar. No es que Dios desautoriza a alguien a predicar. Como eu disse, Ele quer ceifeiros para a sua Como seara. les dije, Él quiere personas que siembren la semilla. Ele somente quer responsabilidade. Solo Él quiere responsabilidad. Que a pessoa seja Que la responsável persona sea responsable naquilo que ela pregar. de aquello que Él predica. O mestre também ele tem que ser exemplo. El maestro también debe ser ejemplo. A tarefa é difícil, La tarea es difícil. na verdade, ensinar na igreja. La verdad, enseñar en la iglesia. Muitas pessoas se empolgam Muchas personas se imponen com ensinos bem ministrados, con enseñanzas bien administradas, ensinos fundamentados em ilustrações, mensajes fundamentados en ilustraciones, ensinos eloquentes, enseñanzas elocuentes, pessoas que falam com grau de doutorado. personas que hablan con grado de doctorado. Porém, Por lo tanto, quando a pessoa olha para a vida do pregador, cuando la persona mira la vida del predicador, vê que não é nada daquilo que ela pregou. no ve nada de aquello que él predicó. Ele prega uma coisa, Él predica una cosa, só que ele mesmo não vive. solo que él no vive. Ele prega, Él predica. não pode assistir a televisão. Puede ver la televisión, Só que ele é o primeiro a assistir a televisão. pero solo él es el primero de ver la televisión. Tem muitos que têm até televisão escondida dentro de casa. Muchos que hasta tienen televisión escondida dentro E de la os olhos casa. de fogo de Jeová estão vendo Y tudo. los ojos de fuego de Jehová lo están viendo todo. Tu não pode ouvir música profana. No puede escuchar música mundana. Só quando ele tira do programa Voz da Libertação Cuando él quita el programa La Voz de la Liberación, para ficar ouvindo músicas e programas até de futebol. escuchar músicas y programas hasta de fútbol. Ele prega. Él predica. Ele não pode ir à praia. Que él predica para no ir a la playa. Ele mesmo vai à praia escondido, toma banho, se queima. Él va a la playa, toma baño y se broncea. Ele prega a família dos Él outros. predica a la familia de los otros. Que as moças não podem cortar o cabelo. Que las muchachas no pueden cortarse el Que pelo. as moças não podem andar de sapato alto. Que las mujeres no pueden andar de taco alto. Só que acontece às vezes que a própria família não vive. Solo que a veces la propia familia no lo vive. Capítulo 3, versículo 5 de 1 Timóteo. Capítulo 3, versículo 5 de 1 Timoteo. Se tu, pois, não ensinas a tua própria casa, Usted no enseña propiamente en su casa. como ensinará a igreja de Deus? ¿Cómo enseñará a la iglesia de Dios? Então o pregador ele tem que viver. Entonces el predicador tiene que vivir. Isto é para mim, Esto es para mí. isto é para o intérprete, Este é para el intérprete. isto é para você. É para ustedes. Quem prega a palavra, Quem predica a ele palavra, tem que viver. tiene que vivirlo. Nós temos que ser o espelho Tenemos que ser el espejo do povo que está nos ouvindo, del pueblo que nos está de escuchando. ter uma vida irrepreensível, Una vida um irreprensible. ensino El enseño pregado, predicado, mas vivido, pero vivido, obedecido e cumprido. y cumplido. Tiago, Santiago, capítulo 2, capítulo 2, versículo 12. versículo 12. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Así hablad y así obrad, como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad.
O varão perfeito, segundo Tiago, El varón perfecto, según Santiago, é aquele que refreia sua língua. es aquel que refrena su lengua. E quem era Tiago? ¿Quién era Santiago? Era o irmão carnal de Jesus. Era el hermano carnal de Jesús. A Bíblia diz La Biblia dice que depois de que Jesus, después de Jesús, José José conheceu a Maria conoció a María e teve outros filhos com ela. y tuvo otros hijos con ella. Mateus capítulo 1, versículo 25. Mateo capítulo 1, versículo 25. E Maria não conheceu José Y María no conoció a José até hasta dar a luz a seu primeiro filho, a dar a luz a su primer hijo, ao seu a primogênito, su primogénito, Jesus Cristo. Jesucristo. Depois que Maria teve Jesus, ela teve outros filhos com José. Después que María tuvo a Jesús, ella tuvo otros hijos con José. Apenas Jesus foi por obra e graça do Espírito Santo. Jesús solo fue por obra y gracia del Espíritu Santo. E Maria teve 4 filhos homens, María tuvo 4 hijos hombres. que a Bíblia diz, Marcos capítulo 6, versículo La 3. Biblia dice en San Marcos capítulo 6, versículo 3. Eles chamavam-se Se llamaban Tiago, Santiago, José, José. tinha o nome do pai, Uno tenía el nombre del padre, José, José, Simão, Simón, e chamava Judas. y uno se llamaba Judas. Jesus também tinha irmãs. También Jesús tenía hermanas. Jesus devia ter 3 irmãs. Jesús tenía tener como 3 hermanas. Só que a Bíblia não especifica os nomes delas. Solo que la Biblia no especifica los nombres de ellas. E esse Tiago aqui, Y este Santiago aquí, ele era o irmão de Jesus. él era el hermano de Jesús. E ele que escreveu, Y él fue el que escribió no ano 60, en el año 60 este livro, esta carta, este libro, esta carta, a Epístola de São Tiago. el Epístola de Santiago. E o próprio Tiago, quando estava escrevendo esta Y el carta, propio Santiago, cuando estaba escribiendo esta carta, ele foi repreendido por Deus. él fue reprendido por Dios. Porque Tiago também falava coisas que não agradava a Deus. Porque Santiago también hablaba cosas que no Ele agradaban a podia Dios. murmurar, Él podía murmurar, fofocar, hablar chismes. ele podia abrir a boca para falar algo que não Él devia. abría la boca para hablar algo que no debía. E na hora que ele estaba escrevendo, Y en el momento que estaba escribiendo, pense na hora da escrita, mire, imagine, en el momento de escribir, porque a maioria das cartas do Novo Testamento, porque la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, a Bíblia diz que elas eram la escritas Biblia dice que ellas eran escritas com tinta. con tinta. Capítulo 1, versículo 12 de 2 João. Capítulo 1, versículo 12 de Segunda de Juan. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar de boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido. Tengo muchas cosas que escribir, pero no he querido hacerlos por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Então, na hora que o papel, Entonces el papel, a tinta, La tinta. na pena, era a forma que os escritores do Antigo Testamento escreviam. con la Pena. pluma, Era a forma que os escritores do Novo Testamento escreviam. era la forma que los escritores del Nuevo Testamento escribían. E na hora que Tiago estava com o papel e com a pena escrevendo, En el momento que Santiago estaba con la hoja y la pluma escribiendo, que ele molhava a pena no potinho de tinta, él mojaba la pluma en el pote de tinta. o próprio Deus repreendeu Tiago. Propio Dios reprendió a Santiago. Falou, na hora da escrita ele sentiu a repreensão de Deus. En el momento que él escribía sintió la reprensión E de Dios. Tiago escreveu o próprio pecado dele na carta. Y Santiago escribió su propio pecado dentro de la carta. Ele diz, todos nós tropeçamos em palavras. Él decía, todos nosotros tropezamos en palabras. O próprio Tiago falou que ele também, El propio Santiago estaba reconociendo también que ele usava a língua dele para pecar. que él usaba su propia lengua para E pecar. ele não ocultou o pecado dele, Y não. él no ocultó su pecado, no. Ele deixou o pecado dele escrito Él dejó su pecado escrito para todas as gerações saberem para que todas las generaciones que sepan ele também era um homem que él también era que hombre, necessitava da repreensão de Deus. que necesitaba de la corrección de Porque Dios. Deus repreende somente a quem ele ama. El Señor reprende y corrige a quien ama. Apocalipse 3:19. Apocalipsis O 3:19. Senhor castiga e repreende todos aquele quanto ele ama. El Señor castiga y reprende a todos aquellos que él ama. Sé, pois, zeloso e arrepende-te. Pues sé celoso y arrepiéntete. Então Tiago escreveu o pecado dele. Entonces Santiago escribió su propio pecado. E ele era irmão de Jesus, Y hein? era aquel hermano de Ele Jesús. foi repreendido pelo seu próprio irmão. Y fue reprendido por su propio hermano. Ele tropeçava Él tropezaba em palavras. en palabras. Então, Tiago diz que aquele que não tropeça em palavras Entonces Santiago dice que aquel que no tropieza en palabras é um varão perfeito. es un varón perfecto.
que tem poder para dominar que tiene capacidad para dominar todo o seu corpo. todo su cuerpo. Tiago está dizendo que os mestres, Santiago está diciendo que los maestros, ou aqueles que almejam ensinar a palavra, aquellos que anhelan enseñar la palabra, devem ser maduros deben ser maduros na fé, en la fe, e a prova dessa maturidade y en la prueba de esa naturalidad está em dominar bem a sua língua. está en bien dominar su lengua. Quem domina a língua, Quien domina la lengua que é tão difícil de se dominar, es tan difícil de dominar, é capaz de vencer a luta contra o pecado es capaz de vencer la lucha contra el pecado, e está apto para ser usado pelas mãos de Deus. está capacitado para ser utilizado por las manos de Dios. Quando Tiago diz que é poderoso para refrear todo o corpo, Cuando él dice que es poderoso para refrenar todo el cuerpo, ele quer dizer a natureza pecaminosa, él quiere decir la naturalidad pecaminosa, a natureza carnal, la naturalidad carnal, como diz lá, como lo dice allá, livro de en el Romanos, libro de Romanos, capítulo 8, capítulo 8, versículo 6. versículo 6. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Aquele que refreia a sua língua, Aquel que refrena su lengua, aquele que guarda aquel que cuida a sua boca, as suas palavras, su boca, sus palabras, ele consegue vencer a natureza pecaminosa. él consigue vencer la naturalidad Ele pecaminosa. consegue vencer a tentação. Él puede vencer la tentación. Ele consegue vencer mais fácil as Él tribulações. puede vencer más fácil las tribulaciones. O que o outro acha difícil de vencer. Lo que otros encuentran difícil de vencer, Está anos e anos na mesma prova. están años y años en la misma prueba. Está anos e anos na mesma luta. Está en años y años en la misma Se lucha. ele controlar a sua língua, Y él cuida su lengua, a prova passa mais la rápido. prueba pasa más rápido. Porque ele consegue vencer a natureza Porque pecaminosa. él puede vencer la naturalidad Ele pecaminosa. consegue vencer a tentação. Él puede vencer la tentación. Ele consegue vencer a tempestade. Él puede vencer la Porque tempestad. ele é uma pessoa vigilante. Porque es una persona vigilante Trava a sua boca. que frena su boca, Que não peca com a sua que língua. no peca con su lengua. É difícil. Es difícil. Mas quando nós entregamos Pero cuando nos entregamos os nossos impulsos nuestros impulsos ao Espírito Santo, al Espíritu Santo, ele tem poder para nos refrear. Él tiene poder para refrenarnos. Ele tem poder para nos segurar. Él tiene poder para asegurarnos. Para não pecarmos contra Deus. Para no pecar contra E Dios. Tiago segue Y Santiago dice, dando dois exemplos dando dos ejemplos para nós, para nosotros, comparando-os comparándonos com a língua. con la lengua. Tiago capítulo 3, versículo 3 e 4. Santiago capítulo 3, versículos 3 y 4. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, viram-se com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes, llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Se coloca freio nas bocas dos cavalos. Si colocamos frenos en la boca de los caballos, Em cavalo é colocada a sela, el caballo colocada el freno, é colocado o cabresto. y también colocado el cabresto. E imagina o tamanho de um cavalo, Imagina un tamaño del caballo, a imensidão de um cavalo. la inmensidad de un caballo, E uma pessoa, y una persona, através de um pequeno freio, a través de un pequeño freno, ele controla ali com as mãos, que controla con las manos, ele consegue dominar o él cavalo. puede dominar el caballo. O cavalo vai para onde ele quer. El caballo va para donde él quiere. Através só de uma peça, Solo a través de una pieza, ele domina o cavalo. él domina el caballo. As naus Las naves são as grandes embarcações, son las grandes embarcaciones, são controladas pelo leme, son controladas por el timón, aquele tipo de volante, aquel tipo de volante, aquele leme. timón. Imagina o tamanho de um navio. Imagine el tamaño de un navío. Um navio é uma coisa enorme, dá não sei quantas casas. Imagine cuántas casas Tem restaurante no navio, tiene dentro, restaurante, tem porão,
tem lugar de carga, tiene lugar de carga, tem tudo dentro de um navio, tem quarto, cozinha, tudo. Tiene cuarto, cocina dentro del barco. Inúmeras casas cabem dentro de um navio. Innumerables casas caben dentro de un barco. Imagine. Um leme pequeno, un barco pequeño controla o navio. Un timón pequeño controla el barco. Está a tempestade. La tempestad. Ele vira o leme. Él mueve el timón. O navio vai para o lugar que ele quer. El barco va para el lugar que él quiere. Ele gira. O navio vai para outro lugar. El barco va para otro lugar. Pense também um avião. Piense también un avión. O tamanho de um avião. El tamaño de un avión. O avião cabe 300, 400 pessoas, dependendo. Entran 300, 400 personas, dependiendo. Tem Boeings. Tiene vuelos. Fokkers. Aviões enormes. Aviones enormes. Airbus. E acontece que o avião daquele tamanho. E sucede que el avión de aquel tamaño é controlado por um piloto. Es controlado por un piloto. Ele controla tudo ali. Él maneja todo ahí. Olha o tamanho de um avião. Imagina el tamaño del avión. E o piloto consegue controlar. Y solo el piloto puede manejarlo. Olha o metrô. Mire el metro. O trem. El tren. Os maquinistas os controlam. Los maquinistas lo controlan. Quantos vagões tem um metrô, tem um trem? ¿Cuántos vagones tiene un tren? Quantos vagões tem um trem, tem um metrô? ¿Cuántos vagones tiene el tren? Juntos ali, todos indo para o mesmo lugar. Juntos yendo para un mismo lugar. E os maquinistas conseguem controlar. Y los maquinistas pueden controlarlo. Agora pense bem. Ahora piensen bien. Compare. Compare. O tamanho de um avião. El tamaño de un avión. O tamanho de um navio. El tamaño de un gran barco. O tamanho de um cavalo. El tamaño de un caballo. O tamanho de um trem. El tamaño de un tren. Um tamanho de um metrô. El tamaño de un metro. Uma carreta. Una carreta. Imagine. Todas essas coisas feitas pelo homem. Todas esas cosas hechas por el hombre. Metrô. El metro. Tren. Carreta. Avião. Navio. Barco. O homem consegue controlar. El hombre puede controlarlo. O homem consegue colocar freio. El hombre puede colocarle freno. Mandar para onde ele quer que vá. Mandarlo a donde quiere que vaya. E o cavalo. El caballo. Que Deus deu sabedoria para o homem domar. Dios dio sabiduría al hombre para domarlo. E olha o tamanho do membro que tem dentro da nossa boca. Y mire el tamaño de nuestro miembro que está dentro de nuestra boca. Olha o tamanho de um cavalo e compara com o tamanho da língua. Mire el tamaño de un caballo y compare con el tamaño de su lengua. O tamanho de um navio e compare-o com o tamanho da língua. Compare el tamaño de un barco con el tamaño de su lengua. Um avião. Compárelo com o tamanho da língua. Com o tamanho de sua língua. Uma carreta, um caminhão. Compare-o com o tamanho da língua. Compárelo com o tamanho de sua língua. Um metrô, um trem. El metro, el tren. Compárelo com o tamanho da língua. Com o tamanho de sua língua. Eles conseguem controlar essas coisas tão grandes. Eles podem controlar essas coisas tão grandes. E o homem não consegue. E o homem não pode dominar a língua que é tão pequena. Dominar sua língua que é tão pequena. Então, essas duas ilustrações, esses dois exemplos do cavalo, del caballo, e das grandes embarcações, significam coisas grandes. Significam coisas grandes. As duas ilustrações apresentam, os dois exemplos representam um ponto comum. O pequeno controla o grande. Controla lo grande. A parte controla o todo. Controla el todo. Dominar a língua. Dominar la lengua. Que é o pequeno e a parte, que é pequeno e a parte, é controlar a vida. É controlar a vida. O grande, e o todo. E el todo. Aquele que controla a sua língua, aquele que controla a sua língua, ele controla grandes coisas. Ele controla grandes coisas. Ele controla o grande, ele controla ele controla a sua própria vida. Ele controla a sua própria vida. O que acontece a um cavalo sem as rédeas? O que passa com um cavalo sem regras? Cavalo vira uma besta fera destruidora. O cavalo se vuelve uma bestia destructora. O que sucede com um barco, navio sem leme? O que passa quando um barco não tem um timão? É destruído. É destruído. O controle da língua. O controle da língua. Evita uma vida destruidora. Evita uma vida destructora. E uma vida autodestruidora. E uma vida autodestructora. Porque a própria pessoa se destrói. A própria pessoa se destrói. Com a sua própria língua. Com sua própria língua. Se coisas grandes são dominadas. Se coisas grandes são dominadas. Nós temos que dominar a nossa língua. Temos que dominar nossa língua. Nós temos que pedir para o Espírito Santo queimar. Temos que pedir ao Espírito Santo queimar os pecados cometidos com a língua. Os pecados cometidos por a língua. Porque para nós cristãos. Para nós os cristianos. É uma vergonha diante de Deus. Um navio tão grande ser controlado. Um barco tão grande ser controlado.
um cavalo ser controlado, un caballo ser controlado, os aviões, los aviones, os trenes, las as carretas, carretas, os ônibus, los ómnibus, e nós, nosotros, um membro tão pequeno, un miembro tan pequeño, não conseguimos no controlá-lo. podemos controlarlo. Então nós temos de pedir ao Espírito Santo Entonces tenemos que pedir al Espíritu Santo para controlar a nossa vida. para controlar nuestra vida. Pense bem, Pense bien, Davi não era brincadeira. David no era juego. Davi também pecava muito com a sua língua. David también pecaba mucho con su lengua. Ele amaldiçoava. Ele maldecía. Ele tinha momentos de ira que xingava. Él tenía momentos de ira que retaba a Devido todo a el tanta mundo. perseguição. Debido a tanta persecución, Derramamento de sangue. derramamiento de sangre. Davi era um homem iracundo. Él viró el hombre airado. Ele xingava. Él retaba. Ele contendia. Él peleaba. Ele brigava. Él peleaba. E usava a língua para pecar. Y él usaba la lengua para pecar. Mas Davi, Pero David, chegou um dia llegó un día, que ele quis fazer um concerto com él Deus. hizo hacer un arreglo con Dios. Ele viu que aquilo não levaria a nada. Él vio que aquello no llevaría a ninguna parte. E ele pediu a Él Deus pidió a Dios a sua libertação. su liberación. Um homem que tinha El hombre que tenía vencido gigantes. vencido gigantes. Um homem que tinha Un hombre que tenía vencido grandes exércitos. vencido tan grandes Ele ejércitos. para diante do tempo Él para delante del e ele tiempo faz uma reflexão de si mesmo. y hace una reflexión de sí mismo. Ele pede libertação da boca Él dele. pide liberación de su boca. Pede para libertar, Pide para liberar, para ser transformado. para ser transformado. Ele cai na real. Él cae en la realidad. Ele tinha que mudar de Él vida. tenía que cambiar de vida. Salmo Salmo 141, 141, versículo 3. versículo 3. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Aleluia. Oh, gloria a Dios. Pon, oh Jehová, guarda a mi boca, guarda la puerta de mis labios. Ele mesmo pediu. Él mismo ha pedido. Ele não queria mais falar nada. Él ya no quería más hablar nada. Ele não queria mais murmurar. Él ya no quería murmurar. Ele não queria mais xingar. Ya no quería más retar. Não. No. Senhor, tampa minha boca. Señor, tapa mi Põe boca. uma guarda na minha língua, Pon Senhor. una guarda en mi boca, Señor. Da mesma De forma, la misma manera, aconteceu com lo Isaías. sucedió con Isaías. Isaías foi chamado El llamado para ser profeta. para ser profeta. Só que Isaías tinha um pecado terrível na sua boca. Solo que tenía un pecado terrible en su boca. Você imagine. Imagine. Davi tinha usado a língua dele para murmurar. David tenía usado su Eu lengua diga, para murmurar. Isaías devia ter usado sua língua para murmurar. Digamos, Isaías había usado su lengua para murmurar. Isaías devia ter usado a língua dele para fofocar. Isaías tenía que haber usado su lengua para chismes. Para falar mal dos outros. Para hablar mal de los otros. Para colocar defeito nos outros. Para colocar defecto en nosotros. E quando Deus foi levantar Isaías para profeta, Y cuando Dios fue a levantar a Isaías como profeta, Deus não podia falar na boca de Isaías, Dios no podía hablar por la boca de sendo que a Isaías, língua dele estava em pecado. siendo que la lengua de él estaba en pecado. O Senhor não podia ter parte com Isaías. Dios no tenía poder tener parte con Isaías. Então Isaías ele viu a glória de Deus. Entonces Isaías vio la gloria de Dios. Ele viu a glória de Deus no trono. Él vio la gloria de Dios del trono. Ele viu o secto. Él vio el secto. Que é secto? É um cortejo. ¿Qué es secto? Es un cortejo. É um grupo. um grupo. É um coral de anjos. Es un coral de Então ele ángeles. viu um coral de serafins Él cantando. vio un coral de serafines cantando. Um secto. Los sectos. Um grupo seleto. Un grupo seleccionado. Em volta do trono de Deus cantando. Alrededor del trono de Dios cantando. Santo, 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 Santo. é o Senhor dos Es el exércitos. Señor de los ejércitos. Naquela hora Isaías se quebrou. En aquel momento Isaías se quebró. Ele viu que em vez de ele usar a boca dele para pecar, Cuando él vio que su boca era para pecar, ele falou: não posso usar minha boca mais para isso. yo no puedo prestar mi boca más para Eu tenho que esto. usar minha boca para glorificar, Ahora yo voy a usar mi boca para glorificar, para exaltar, para exaltar, para levantar para levantar o nome do Senhor. el nombre del Señor. E ele mesmo confessou seu pecado. Y él mismo confesó su pecado. Quando ele caiu em si, Cuando él reaccionó en sí, que não adianta Que não adianta abrir a boca para pecar, para abrir la boca para pecar, usar a língua a usar la lengua para fofocar, para chismes, usar a língua, Usar a língua para levantar falso, para levantar falso usar a testimonio. língua no momento da ira para xingar, en el momento del enojo para retar, para espraguejar, para retar, para amaldiçoar. para maldecir. Não adianta. No sirve. Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 6, versículo 5. versículo 5. Então disse eu, Isaías falou: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, aleluia, Gloria a Dios. o Senhor dos exércitos. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos
al Rey Ele Jehová. mesmo confessou Él mismo ha confesado que os seus lábios eram que impuros. sus labios eran impuros. O que você pensa que os lábios de Isaías eram? ¿Usted qué piensa que los labios de Isaías eran? Significa os pecados que ele cometia com a língua. Significa que los pecados que él cometía con su lengua. Ele usava a língua dele para pecar. Él usaba su lengua para pecar. Em vez de exaltar a Deus, En vez de exaltar a de Dios, glorificar a Jeová Deus, a glorificar el nombre não, de a Jehová língua dele Dios. só tinha parte com o pecado. Solo su lengua tenía participación con el pecado. Mas então ele declarou que os lábios dele Entonces él confesó, declaró que sus labios eram impuros. eran impuros. E o que Deus fez? ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Deus resolveu limpar. Dios resolvió limpiar. Deus resolveu purificar. El Señor escogió limpiar. E Deus, ele mandou um serafim Dios me envió un serafín fazer algo. a hacer algo. Isaías capítulo 6, versículos 6 e 7. Isaías capítulo 6, versículos 6 y 7. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tinha tirado do altar de Deus com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado foi perdoado. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Deus, para falar na boca de Isaías, Dios, para hablar la boca de Isaías, ele teve que limpar, él tuvo que limpiar, queimar o pecado da língua de Isaías, quemar el pecado de la lengua de Isaías, dos lábios de Isaías, de los labios de com Isaías, a brasa de fogo. con brasas de fuego. Senão Deus não ia falar na boca dele. Si no, Dios no iba a hablar en la boca de él. Deus não fala, irmãos, Dios no habla, hermanos. na pessoa que tem a boca imunda, Personas que tienen boca inmunda para pecar, pecar, para caluniar, para levantar falso. para levantar falso Quem testimonio. fala na boca dessa pessoa é Satanás. Quien habla de medio de esa boca es Satanás. Porque Deus é santo. Porque Dios es santo. Gálatas 6, versículo 7. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Deus não se deixa escarnecer. Dios no se deja escarnecer. Então Deus não vai falar na boca Entonces Dios no hablará en la boca que glorifica a Deus, que glorifica a Dios, só que ao mesmo tempo solo que al mismo tiempo calunia, miente, ao mesmo tempo al mismo tiempo faz mentiras, hace mentiras, levanta falso, levanta falso faz testemunho, boatos. hace malos. Não. Por isso que Deus purificou, Por eso que Dios ha purificado como prova, como prueba para Deus falar na boca do homem. para Dios hablar por medio de la boca Ela del tem que hombre. ser limpa. Tiene que ser limpia. Ela tem que ser limpa. Ela tem que ser purificada. Ella tiene que ser purificada. Ela tem que ser consagrada Tiene que ser consagrada pelo Espírito Santo. por el Espíritu Santo. E até mesmo Moisés. Hasta Moisés Ele era um homem de língua pesada. era un hombre de lengua pesada. Então ele não aguentava muita conversa. Entonces él no aguantaba mucho conversar. Qualquer coisa ele já usava a língua para espraguejar, para falar o que não devia. Ya él usaba la lengua para hablar lo que no debía. Só que o mesmo Moisés confessou o seu erro. Solo que mismo Moisés confesó su error. Êxodo capítulo 4, versículo 10. Éxodo capítulo 4, versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Entonces dijo Moisés a Jehová: ah, Señor, yo no soy hombre de palabras de ayer ni de antes de ayer, ni aun desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el hablar y torpe en lengua. Então ele mesmo falou que ele era pesado de boca e de língua. Entonces él mismo confesó que era torpe en hablar. Você imagina a ignorância de Moisés. Imagine la ignorancia de Moisés. Imagina o que ele falava quando ele ficava nervoso. Imagine lo que él hablaba cuando quedaba nervioso. Mas ele confessou seu pecado. Pero él confesó su pecado. Ah, meu Senhor, Ah, mi Señor. eu não sou um homem eloquente. Eu não sou um Ou seja, homem- ele se humilhou. Entonces él se humilló. Então, a Bíblia é muito La clara. Biblia es muy clara. Capítulo 28, versículo 13 de Provérbios. Capítulo 28, versículo 13 de Proverbios. Aquele que confessa e deixa, Aquel que confiesa y deja, alcança a misericórdia. alcanza Então, misericordia. se caso hoje Entonces el cambio de hoy, sua língua também não está su purificada, lengua si no está a purificada. minha língua, as nossas línguas não Nuestras estão lí- purificadas, Si nuestras lenguas no están a purificadas, brasa de fogo la brasa de fuego tocará tocará em nossas línguas, em nossas línguas, em nossos lábios, em nossos lábios, em nossos en beiços, nuestros versos para purificá-los, para purificarlos, para sermos usados para que seamos usados na obra de nosso Senhor. en la obra de nuestro Señor.
falsidade e a ingratidão, o engano e a traição, são punhaladas que nos fazem gemer e até pensamos. Os males provenientes da língua. Los males provenientes de la lengua. O apóstolo Tiago diz que a El língua apóstol Santiago dice que la lengua é um fogo. es fuego. Tiago capítulo 3, versículo 6. Santiago capítulo 3, versículo 6. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Y la lengua es fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. A língua é um fogo. La lengua es un fuego. Fogo nesta palavra Fuego en esta palabra significa o pecado, significa pecado, a obra do pecado. la obra del pecado. O apóstolo Judas falou El apóstol Judas habló no versículo 23 en el versículo 23 de sua epístola, de su epístola, salvando alguns, salvando a algunos, arrebatando-os do fogo. arrebatándolos del fuego. O pecado é tido também como um fogo, El pecado también es tenido como el fuego, porque destrói, porque destruye, porque incendeia, porque se incendia, porque queima, porque quema, porque faz coisas graves. porque hace cosas graves. E a língua também, Y la lengua también ela tem esse mesmo poder tiene ese mismo poder de cometer coisas de gravíssimas, cometer cosas gravísimas, de incendiar uma vida, de incendiar una vida, ou seja, de deixar uma vida perturbada, dejar una vida perturbada, de matar pessoas, de matar personas, de destruir lares, de destruir hogares, de destruir famílias, de destruir familias, de separar os melhores casamentos. separar los mejores matrimonios. A língua também tem um poder La lengua tiene un de poder tirar os melhores empregos, de quitar los mejores empleos com levantamento de falso. con levantamiento de Então ela falsos opera testimonios. como fogo. Entonces opera como Ela vai fuego. destruindo, Ella va destruyendo, ela vai acabando ella va arrasando, e deixando somente as cinzas. solejando las cenizas. Como um mundo de iniquidade a língua é. Como un mundo de iniquidad, la lengua Mundo es. de iniquidade Un mundo de maldad significa mundo de injustiças. significa un mundo de injusticias. O mau uso da língua El mal uso de la lengua traz como consequência trae como consecuencia as injustiças. las injusticias. Quantas pessoas são injustiçadas ¿Cuántas personas son injusticiadas por causa da língua? por causa de la lengua? Porque a pessoa não fez aquilo lá, Porque la persona no hizo aquello só allá, que outro diz que ela fez. solo que otro dice que lo hizo. A pessoa não pegou em nada, La persona no pecó en nada o outro diz que ela pegou. y la otra persona dice que lo A agarró. pessoa não foi para tal lugar, La persona no fue a tal lugar, o outro diz que ela foi. la otra persona dice E que a fue. pessoa começa a sofrer a pena, Y esa persona comienza a sufrir apenas começa a sofrer o dano, el daño porque uma pessoa caluniou, solo porque una persona calumnió, uma pessoa mentiu, una persona ha mentido, usando a própria língua. usando su propia lengua. Aí Ahí a pessoa é la injustiçada. persona es injusticiada. Então a língua é como um mundo de iniquidade, ou seja, injustiças. Entonces la lengua es como un mundo de maldad, es injusticia. Quantas pessoas estão presas ¿Cuántas personas están presas inocentemente inocentemente porque foi acometida de crime com a língua? fue cometida de crimen con la lengua? Ou seja, a pessoa levantou falso. entonces, o sea, la persona levantó falso Alguém testimonio. levantou falso Alguien le faltó de mal e, testimonio e uma vida está prisioneira, y ahora su vida está prisionera, está encarcerada, está bajo la cárcel, sendo que é tudo mentira, siendo que es toda mentira, mas porque as testemunhas falsas foram solo lá, porque los testigos falsos fueron allá, porque uma pessoa falou falsamente. porque una persona habló con falsedad. Quantos estão pagando ¿Cuántos están pagando o que nunca deveram? lo que nunca han debido? Quantas pessoas perderam tudo ¿Cuántas personas han perdido todo porque foram vítimas da língua? porque fueron víctimas de la lengua? Estão injustiçadas. Están injusticiadas. Quantos estão desviados do caminho do Senhor ¿Cuántos están desviados en el camino del por Señor? causa de uma mentira Por causa de una que mentira alguém dentro da igreja fez? que alguien dentro de la iglesia hizo. Levantou Se levantó por causa da língua. por causa de la lengua. É isso que acontece. Eso es lo que sucede. A língua é como um mundo de injustiça, La diz Tiago. lengua es como un mundo de injusticia, dice la Biblia. E diz mais aqui, Y dice más aún,
A língua está posta entre os nossos membros. La lengua está puesta entre nuestros miembros E contamina y contamina todo o corpo. todo el cuerpo. Ou seja, não adianta no sirve obedecer a doutrina da palavra de Deus obedecer la doctrina de la palabra de Dios somente por fora. solamente por fuera. A irmã Hermana, não corta mais o cabelo, no se corta el pelo, não usa mais brinco, já não usa mais não aretos, passa mais batom, ya no pasa más não lápiz usa labial, anel, ya no usa anillo, já tirou a televisão de dentro de ya casa, quitó la televisión de su não casa, usa sapato alto, no usa taco alto, não tira a sobrancelha. no se quita la O irmão ceja, se libertou do futebol, el hermano se liberó del fútbol, se libertou das novelas, se liberó de las novelas, se libertou da bebida alcoólica, se liberou da bebida alcoólica, se libertou do vôlei, do basquete, se liberó del vóley, del básquet, dos jogos de azar, los juegos de azar, se libertou do cigarro, se liberó del cigarrillo, se libertou, enfim, dessas coisas. se liberó, en fin, de esas cosas. Mas teve uma libertação Pero hay una liberación somente no exterior. solamente en el exterior. Só que às vezes não refreia a própria língua. Pero no, a veces no refrena su propia lengua. Ele está todo certo, Él está todo bien, aparentemente. aparentemente. Só você olhando pra ele parece que ele é um santo. Usted lo mira y parece aparentemente que es un santo. Mas é tudo em vão. Pero todo es en vano. Porque se eu e você, Si usted y yo, se todos nós si todos nosotros não domarmos a nossa língua, no refrenásemos nuestra o lengua, nosso corpo inteiro está contaminado. todo nuestro cuerpo está Então contaminado. nossas mãos estão contaminadas, Nuestras manos están contaminadas. nossos cabelos estão contaminados, Nuestros pelos están contaminados. nossos pés, Nuestros pies, nossa visão, nuestros ojos, nossa audição, nuestros oídos, nosso olfato, nuestro olfato, nosso paladar, nuestro paladar, nosso tato, Nuestro tacto, tudo está contaminado. todo está contaminado. E isto E esto que acontecia com os fariseus, ¿Qué sucedía con los fariseos? desta maneira, De esta forma, eles não refreavam as suas línguas ellos no refrenaban sus e se lenguas. levantavam contra o próprio Senhor, Se levantaban contra el propio Señor, falando até que ele expulsava demônio por Belzebu, diciendo que él expulsaba a los demonios por el nombre de levantando Belzebú, falso contra Jesus levantándose Cristo. con falso testimonio contra E Jesus Jesucristo. falou muito claro Y Jesús ha hablado muy claro sobre os fariseus. sobre los fariseos. Mateus, San Mateo, capítulo 23, capítulo 23, do versículo 25 del versículo 25 ao 28. al 28. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpiad primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. É verdade. Es verdad. A santidade do corpo, La santidad del cuerpo ela é essencial à salvação, es esencial para la salvación. junto com a santidade do espírito e da alma. Junto a la santidad del espíritu y del alma. A Bíblia chega a dizer, La Biblia nos llega hasta capítulo decir, 4, verso 4 de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4 de 1 que cada Tesalonicenses, saiba possuir o seu vaso, que é o corpo em honra. cada uno sepa obedecer su vaso, que su cuerpo no honra, Mas não adiantará. pero no servirá. Se eu tiver com o meu corpo, Si yo estuviese con mi cuerpo, seguindo a doutrina no meu corpo, siguiendo la doctrina en mi cuerpo, eu e todos os ouvintes. yo y todos los oyentes, Porém, Por lo tanto, nós não guardamos a nossa língua. no guardamos nuestra lengua. Funcionará como sepulcro caiado. Seremos como sepulcros blanqueados. Funcionará que nós só estamos limpando por fora do copo e do prato. ¿Será que estaremos limpiando el plato por fuera y Por dentro, pero por dentro estamos sujos. por dentro estamos sucios?
sucios. Então nós temos de nos limpar. Entonces debemos de limpiarnos. Porque a Bíblia fala Porque la Biblia nos que a dice- língua contamina todo o corpo. La Biblia dice que la lengua contamina Veja todo o el cuerpo. poder Vean el de poder. uma língua que não está na direção de Deus. Una lengua que no está en la dirección de O Dios. corpo inteiro fica imundo. El cuerpo entero queda inmundo. Deus olha como a sujeira. Dios lo mira como algo sucio. Deus olha como a podridão. Dios lo mira como algo podrido. A vida da pessoa está toda imunda La diante vida de de esa Deus. persona está inmunda delante de Dios. E diz que a língua inflama até o curso da natureza. Y la Biblia dice que hasta la lengua inflama el curso de la Ou naturaleza. seja, a pessoa fica com a natureza humana perversa. Ella queda con la naturaleza perversa. Quando a pessoa usa sua língua para o pecado, Cuando la persona utiliza la lengua para su pecado, ela não mede esforços para falar de outro. no mide esfuerzo para hablar de otros. Qualquer coisa ela fala. Cualquier cosa ella habla. Qualquer coisa ela abre a boca. Cualquier cosa abre la E boca. ela acha que está certa. Y aún todavía cree que está E ela correcto. acha que está por cima. Y aún cree que está por Sempre arriba. quer estar com a razão. Quiere siempre tener la razón. Não para ouvir o outro falar. No para escuchar al otro hablar. Anda de casa em casa semeando contenda. Anda de casa en casa semeando con semilla. Que a palavra diz que contienda. até mesmo a alma de Deus abomina. Dice que hasta la alma de Dios lo desprecia. 6:17 de Provérbios. 6:17 de O Proverbios. semeador de contendas. El que siembra contienda. Então, Entonces, pessoa fica inflamada la persona queda inflamada por causa do fogo do pecado. por causa del fuego del pecado. E diz mais, E aún dice que mais. a língua é inflamada pelo inferno. La Biblia dice que la lengua es inflamada por el infierno. O inferno, El biblicamente, infierno bíblicamente ele é chamado de fogo eterno. llamado de fuego eterno. Mateus 25:41. Mateo 25:41. Apartai de mim, malditos, para o fogo eterno. Apartados de mí para el fuego eterno. Judas, versículo 7. Judas, versículo 7. Sofrerão a pena do fogo eterno. Sufrirán la pena del fuego eterno. O inferno também é chamado de fornalha de fogo acesa. También el fuego llamado como horno de fuego encendido. Mateus capítulo 13, versículo 42 e 50. Mateo capítulo 13, versículo 42 E a estes 50. irão amarrados de pés e mãos para a fornalha de fogo Y acesa. ellos serán atados de pies y manos tirados en el horno de fuego encendido. O inferno é chamado de fogo que nunca se apaga. Infierno llamado de fuego que nunca se apaga. Marcos 9:44. Marcos 9:44. Irá para o fogo que nunca se apaga e o bicho que nunca morre. Irán para el fuego que nunca se apaga y para el bicho que nunca se muere. É chamado de fogo do inferno. Llamado fuego del infierno. Mateus capítulo 18, versículo 9. Mateo capítulo 18, versículo 9. É melhor ter as mãos cortadas do que seres lançados no fogo do inferno com as duas mãos. Es mejor tener las manos cortadas que caer con las dos manos al fuego eterno y ser quemados. Imagine. Imagine. Olha os nomes do inferno. Miren los nombres del infierno. Fogo eterno. Fuego eterno. Fornalha de fogo. Horno de fuego. Fogo que nunca se apaga. Fuego que nunca se apaga. Fogo eterno. Fuego eterno. Fogo do inferno. Fuego del infierno. Imagine. Imagine. E esse fogo Y ese fuego está às vezes a veces em nossas en línguas. nuestras lenguas. Você imagina, irmão? Imagina, irmãos. A minha língua inflamada pelo fogo do Mi inferno. lengua inflamada por el fuego del infierno. A sua língua, ouvinte, Su lengua oyente inflamada pelo fogo do inferno. inflamada por el fuego del infierno. Será que as nossas línguas ¿Será que nuestras não lenguas estão inflamadas no están inflamadas pelo fogo do del inferno? fuego del infierno? Imagine, Imagine. só a maldade, La maldad. só vemos o mal, Solo vemos lo malo. só queremos o mal do próximo, Solo queremos lo malo del só usamos prójimo. nossa boca para pecar. Solo usamos nuestra boca para pecar. Será que este fogo ¿Será que este fuego não está em nossa língua? no está en nuestra lengua? Destruindo a obra de Deus, Destruyendo la obra de Dios. destruindo o ministério do Espírito Santo em nossas vidas, Destruyendo el ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida. destruindo a casa de Deus, Destruyendo la casa de Dios. às vezes querendo o lugar do outro, Tal vez queriendo el lugar de otros. querendo o cargo do outro, Queriendo el cargo de otros. nas empresas, En las empresas. querendo puxar o tapete do outro, Queriendo puxar el tapete del otro. querendo subir de cargo. Uno queriendo subir de cargo. Será? ¿Será? E muitos usam a língua Y muchos usan la lengua para levantar, para levantar, para falar alguma para coisa. hablar alguna cosa. Ou seja, O sea, essa língua está inflamada pelo fogo do esa lengua inferno. está inflamada por el fuego del infierno. É por isso, Es por esto ela inflama o curso da que natureza. se inflama el curso de la A naturaleza. pessoa fica incendiada, La persona queda incendiada, fica rubra, queda derrumbada, a pessoa fica totalmente fumegando constantemente echando humo por causa por causa do inferno, del infierno, do fogo del fuego que está em muitas que línguas. está en muchas lenguas. Esta é a palavra de Deus. Esta es la palabra de Dios. Então precisa-se da água do Espírito Entonces necesitamos del agua del Espíritu para apagar as nossas línguas. para apagar nuestras lenguas. 7:37 de João. 7:37 de San Juan. Jesus diz Jesus dijo, que é água. água. E quem tem sede, Tiene sed, venha a mim venga a e mí beba. y beba. Nós precisamos desta água Nosotros necesitamos de esta para agua apagar o fogo para apagar el fuego
a inflamação la inflamación das nossas de línguas. nuestras lenguas. Tiago capítulo 3, versículo 7. Santiago capítulo 3, versículo 7. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Porque toda naturaleza de bestias y de aves, y de serpientes y de seres del mar, se doma y ha sido domado por la naturaleza humana. Esta partícula Esta parte refere-se a se Gênesis, refiere a Génesis, capítulo 1, capítulo 1, versículo 26. versículo 26. Quando Deus diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y de todo animal que se arrastra sobre la tierra. Então o próprio homem Entonces el propio hombre conseguiu domar pudo dominar as bestas feras, las fiestas ferias, as aves las aves, e os répteis. los reptiles. Os próprios homens. Los propios hombres. Primeiro Deus usou Adão Primero usó Dios a Adán. e diz que Adão ia dominar Y dice Dios que os Adán peixes, dominará los peces, as aves, las aves o gado e todo y réptil. todo reptil. Então o próprio homem Entonces el propio hombre domou ha dominado esses grandes animais. estos grandes animales. E o homem domou tudo isso. El hombre ha dominado todo eso. Ele conseguiu colocar controle. El hombre pudo controlar el control E até hoje y hasta hoy os homens não conseguem domar los hombres no pueden dominar a própria língua. la propia lengua. Desde a criação, Desde la creación Deus já deu o poder de domínio, ya Dios dio poder de dominio, que o homem é a coroa da criação. que el hombre es la corona de la creación. Então o homem dominou Entonces el hombre ha dominado os los animais. animales. Só que desde aquela época Solo desde que aquellos días há uma luta constante hay una lucha constante, entre a carne e o espírito. la carne y el espíritu. Porque o homem não consegue dominar a própria língua. Porque el hombre no puede dominar su propia lengua. Tiago, Santiago, capítulo 3, versículo 8. Santiago capítulo 3, versículo 8. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que se não pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. A língua do homem tem até peçonha mortal. La lengua del hombre tiene hasta Peçonha mortal é veneno mortífero. es veneno mortífero. Peçonha, Pezuña, na língua portuguesa, en la lengua portuguesa, é veneno de cobra. es veneno de cobra. Isto é peçonha. Esto es pezuña. Então vou dar um exemplo Entonces voy a dar un ejemplo de algumas cobras de algunas cobras que são peçonhentas, que tienen pezuñas, que são venenosas. tienen veneno. A cascavel, La cascabel, urutu cruzeiro, jararaca, jaracuçu, naja cuspideira, caninana, periquitimbó, surucucu, coral. Estas são algumas das cobras estas son algunas de las cobras peçonhentas, con veneno mortal, terrivelmente, terriblemente, que matam o homem que mata al hombre com poucas horas, en pocas horas, caso o tratamento não seja de imediato. a no ser que el tratamiento sea aplicado inmediatamente. E até aqui em São Paulo, Y hasta acá en San Pablo no Butantã, tem um centro que cuida de cobras. hay un centro que cuida de cobras, Tem um Instituto Butantã Instituto Butantan, que cuida que cuida de cobras e faz até antídotos de cobras y hace hasta antídotos para a cura de pessoas mordidas por cobras. para esas personas que fueron mordidas por cobras. Agora aqui, Ahora aquí, o apóstolo Tiago está comparando. el apóstol Santiago está Assim comparando como o veneno de uma cobra é terrível, como el veneno de la cobra es tan terrible que mata, destrói, aleja a pessoa. que mata, destruye, hasta deja a la persona Certa
Muitas pessoas colocam até com as pernas mais finas. Coloca hasta las piernas más finas. Certas pessoas com até totalmente tortas. Las personas quedan totalmente paralizadas. Quando não morrem instantaneamente. Cuando mueren instantáneamente. Outras pessoas a pele empreteja de uma maneira. La piel se coloca de un color negro tal forma. E começa a descascar. Comienza a descascararse. Veja o veneno que tem uma cobra, a peçonha. Mira el veneno que tiene la cobra. O Senhor está dizendo também. El Señor está diciendo también. Estes mesmos venenos das cobras. Este mismo veneno de las cobras. Deus compara com o veneno da língua. Él compara con veneno de la lengua. É o veneno da calúnia. Es el veneno de la calumnia. Da difamação. De la maldifamación. Da murmuração. De la murmuración. Da fofoca. Del chisme. Dos boatos. Dos mexericos. Das palavras torpes. De las palabras torpes. Dos palavrões. De las malas palabras. Nosotros, sendo filhos de Deus, y siendo hijos de Dios, podemos contar com a ajuda do Espírito Santo. Podemos contar com a ajuda do Espírito Santo. Para que venha purificar. Para que venga a purificar. Limpiar as nossas línguas. Nuestras lenguas. Imagina uma mesma língua. Imagina a mesma língua. De uma pessoa que glorifica a Deus. Uma pessoa que glorifica a Deus. Ela tem peçonha debaixo dela. Tiene veneno debajo de ella. É inflamada já pelo fogo do inferno. Já é inflamada por el fuego del infierno. Só que tem peçonha. Só que tiene veneno. Tem veneno, ou seja, ela acaba com tudo. Ou seja, termina com todo. Onde chega, sempre tem confusão. Sempre hay confusão. Onde chega, usa sempre a língua para o pecado. Sempre usa a língua para Onde o pecado. vai, não prospera. Não prospera. Onde pisa o pé, a língua nunca é para ajudar. A língua nunca é para ajudar. Deus compara isso como peçonha. Deus compara isto como veneno. Para destruir. Para destruir. Para acabar. Para destruir. A dubiedade da língua. La dubiedade de la língua. Tiago capítulo 3, versículo 9 e 10. Santiago capítulo 3, versículo 9 e 10. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Com ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos, no debemos hacer esto. A língua, ela pode ser dúbia. Ella puede ser doble. Por isso é preciso muito cuidado no falar. Por eso es necesario cuidarse en el hablar. Pois com a mesma língua, porque com a mesma língua, com que bendizemos a Deus e Pai, que bendecimos a Dios al Padre, amaldiçoamos os homens, maldecimos los hombres, feitos à semelhança de Deus. Hechos a semejanza de Dios. Quem adora a Deus, não pode amaldiçoar o seu próximo. Não pode maldecir a seu próximo. Porque o seu próximo é feito à semelhança de Deus. Porque seu próximo foi hecho a semejança de Deus. Deus está no próximo. Deus está em tu próximo. O próximo é a imagem e semelhança do divino. Tu próximo é hecho a semejança del divino. Semelhança do único Deus. Semejança al único Deus. E muitas bocas, línguas têm dito na igreja. Línguas têm dito na igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Alabado seja Deus. Mas aquela mesma língua, aquela mesma língua, a pessoa amaldiçoa. A pessoa maldice o próximo. A seu próximo. Espragueja. Destruje. A pessoa roga praga. Ella arroja plaga. A pessoa amaldiçoa. A pessoa maldice. Com a mesma língua, com a mesma língua, que ela fala abençoa, Senhor, que diz bendice, Senhor, ela mesma diz, com essa mesma língua, destrói, destruje, fere, hiere, mata, que ele possa ver a sua mão, que ele pueda ver sua mão, coloca no chão, coloca no piso, que possa comer pó, que pueda comer polvo. A mesma boca que acabou de louvar a Deus, a mesma boca que acabou de alabar a Deus, é a mesma boca que acabou de pedir maldade, é a mesma boca que acaba de pedir maldade, é a mesma boca que acabou de amaldiçoar, é a mesma boca que acaba de maldecir, é a mesma boca que acabou de espraguejar, é a mesma boca que acaba de destruir. Não. Está servindo a dois senhores. Está servindo a dois senhores. Mateus 6:24. Mateus 6:24. Não pode servir a dois senhores. Não se pode servir a dois senhores. Porque há de agradar a um. Porque agradará uno e aborrecer o outro. E aborrecer al não outro. Pode. Não pode. Não, Deus aborrece a duplicidade. Então Deus odia o doble. Salmo 119, versículo 113. Salmo 119, versículo 13. Diz-nos a palavra de Deus. Nos dice a palavra de Deus. Eu aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. La duplicidade eu aborrezco, mas amo tu lei. O Senhor aborrece a duplicidade. O Senhor aborrece a duplicidade.
As nossas palavras Nuestras palabras não podem ser duas. no pueden ser dos. Fala uma coisa hoje Habla alguna cosa e hoy amanhã outra y coisa. mañana ya dice otra Pede cosa. o bem para um Pide el bien para uno e o mal para o outro. y el mal para el otro. Não, 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 não. No, 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 no. E fica colocando apelido nos outros, Queda colocando sobrenombre a los amaldiçoando, otros. Maldiciendo. com a mesma boca, La misma boca. que chama o outro de homem de Deus. Llama a la otra persona hombre de Dios. Olha o varão de Deus. Mira el varón de Dios. Olha o servo de Deus. Mira el siervo de Dios. A mesma boca, La misma boca diz assim, dice así. olha lá a língua felina. Mira allá la felina. Olha lá Mira o allá maldito. el maldito. Olha lá Mira allá o falso. el falso. Olha lá Mira allá o destruidor. el destructor. Tomara que ele morra. Ojalá que él muera. Tomara que ele quebre a cara. Ojalá que se quiebre la Tomara que cara. ele fique cego. Ojalá que quede ciego. Não. No, no. Com a mesma boca abençoamos aos homens Y la misma boca bendecimos a los e hombres amaldiçoamos. y los maldecimos. E Tiago diz aqui mais. Y Santiago dice aún más. Pode uma fonte de água produzir água doce e água amargosa? ¿Será que una de las fuentes pueda producir agua dulce y amarga? Será que pode? ¿Será que puede? Jamais. Jamás. A fonte d'água, La fuente del ou agua, ela dá água doce, o ella da agua dulce, ou ela dá água o salgada. da agua salada. Não pode dar os dois tipos No de puede água. dar los dos tipos de agua. Não pode. No puede. Chega a falar ainda mais. Llega a hablar aún más. Meus irmãos, Mis hermanos, pode também a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Não. Não. Se a minha boca, Se minha boca tem louvado a Deus, alabado a Deus, glorificado a Deus, glorificado a Deus, cantado louvores a Deus, Cantando alabanzas a Dios. essa mesma boca tem que ser assim até o fim. Esta misma boca tiene que ser así hasta A el fin. mesma língua tem de ser até o fim. Esa misma lengua tiene que ser hasta el fin. Deus falou para Daniel, Dios habló a Daniel. 12:13 de Daniel. 12:13 de Daniel. Tu, porém, vai até o fim. Tú, por lo tanto, vas hasta el fin. Tem que ir até o fim desta maneira. Tiene que ir hasta el fin de esta forma. Não pode ter duas palavras. puede tener dos palabras. Mateus 5:37. Mateo 5:37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Mas sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es de más, esto procede del mal. Não pode ter duas palavras. No pueden tener dos ou palabras. é sim, o es sí, ou é não. o es no. Passar disso, Lo que se pasa a de esto, fonte é maligna. la fuente es maligna. A fonte é satânica. La fuente satánica é de Satanás. es de Satanás. Sentido desde criança, amar um só Deus, um só Senhor. Tenho aprendido desde criança a louvar e bendizer ao Deus de amor. Eu tenho sido tão feliz, você também pode ser. Cristo é a razão de nosso viver. Eu tenho sido tão feliz, você Os também. crimes cometidos com a língua. Los crímenes cometidos por la lengua, A calúnia. la calumnia. Calúnia, Calumnia, ela pode ser feita ella puede ser hecha através da mentira, a través de la mentira, através da a falsidade través de la falsedad e de uma invenção y de un invento contra alguém. contra alguien. O Código El Código Penal brasileiro, Penal Brasilero, a nossa lei jurídica, la ley jurídica, prevê pena contra os caluniadores. prevé penas contra los que calumnian. Quem caluniar uma pessoa, ¿Quién calumnia contra una persona? a pessoa que foi acometida da calúnia, La persona que fue ofendida con la calumnia, for à justiça, si fuese a la justicia, provar ao contrário, probase lo contrario, aquela pessoa vai até para o caluniador vai para a cadeia. hasta el calumniador puede ir a la cárcel. Se ele não for para a cadeia, Si no fuese a la cárcel, ele tem de penhorar os seus bens tiene que empeñar sus bienes e dar para aquela pessoa a qual ele caluniou. y tiene que dar a aquella persona que ha calumniado. Então a calúnia é crime no Código Penal brasileiro. Entonces la calumnia es una pena penal por la ley brasilera. O caluniador ele fica até preso, El calumniador queda hasta preso, tem seus bens penhorados, tiene sus bienes empeñados. porque mentiu. Porque mentiu. A calúnia pode ser uma La mentira, calumnia puede ser una mentira, pode vir através de uma falsidade puede tener a través de una falsedad ou através o a través de uma de una invenção. invención.
a lei de Deus, La ley de Dios. que capítulo 7, verso 12 de Romanos, Capítulo 7, versículo 12 de Romanos. a lei de Deus é La santa, ley de Dios es santa, é justa es justa e é boa. y es buena. Se a lei dos homens, Si la ley de los hombres, ela mostra como crime ellos muestran como crimen uma calúnia, una calumnia, quanto mais a lei de Deus, ¿cuánto más la ley de Dios? quanto mais ¿Cuánto más a lei de nosso Senhor. la ley de nuestro Señor? Lucas, Lucas, capítulo 16, capítulo 16, versículo 17. versículo 17. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair tio da minha lei. Pero más fácil que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. E quantos ¿Y caluniadores cuántos calumniadores têm prazer tienen placer de levantar falso de levantar falso testimonio contra o outro? contra otro? Caluniador, ele tem prazer El calumniador tiene de placer prejudicar uma de pessoa. perjudicar a una persona. Às vezes a pessoa tem sede de poder. La persona tal vez tiene sed de poder. Às vezes a pessoa quer tomar o cargo, o posto do outro. Tal vez la persona quiere tomar el puesto, el lugar del E otro. procurou de todas as formas. De todas las maneras. Procurou. Buscó. Viu que a pessoa tem uma vida pura. La persona vio que tiene una vida pura. Viu que o outro tem uma vida santa. Usted vio que el otro tiene una vida santa. Obedece a Deus. Obedece a Dios. Obedece ao ministério. Obedece al ministerio. Obedece o regulamento da empresa, do lugar a qual trabalha. Obedece el reglamento de la empresa que él trabaja. E como não foi encontrado nada, Y como no fue encontrado nada, certos levantam até calúnia. y hasta algunos levantan calumnias. Dizem coisas que não aconteceram. Dicen cosas que no han sucedido. Falam coisas que não viram. Hablaron cosas que ni han visto. Outros, para caluniar, têm um prazer de mentir. Otros tienen para calumniar el placer de mentir. Dizem que viu aquela pessoa com outro. Usted dice que vio a la persona con otro. Diz que tal comprou alguma coisa e não pagou. Aquella persona dice que compró una cosa y no ha pagado. Diz que tal desviou dinheiro. Dice que tal ha desviado dinero. Diz que tal Dice que aquel fez coisa errada. hizo cosas equivocadas. E sendo que isso não é verdade Y muitas vezes. Diciendo que esto no es verdad en muchas Isso em veces. todos os lugares. Y eso es en todos los lugares. E quantos têm sofrido? ¿Cuánto hay sufrido? Quantos têm penado ¿Cuántas han sufrido penas por causa disso? por causa de esto? Por causa dos Por caluniadores. causa de los que calumnian. E o nosso regulamento interno Nuestro reglamento interno. da Igreja Pentecostal Deus é Amor, Iglesia Pentecostal de su amor. o item El F12, ítem F12. ele prevê disciplina Él provee disciplina para os caluniadores. para los calumniadores. Que na verdade eles caluniam. La verdad, ellos calumnian. E muitas igrejas Muchas iglesias não têm disciplina no hay disciplina para os caluniadores. para los que calumnian. O adúltero El adúltero é cortado da comunhão. es cortado de O que comunión. desvia dinheiro El que desvía dinero é cortado da comunhão. cortado de la comunión. O que fuma El que fuma é cortado da comunhão. é cortado da comunhão. Mas o caluniador, Pero el calumniador, ele está dentro da igreja Él tranquilo. está dentro de la iglesia tranquilo. Ele mente, Él miente. levanta falso, Falsa testimonio. fala algo para tirar o outro, Habla algo para quitar al otro. mas continua no poder. Pero continúa en el poder. Não. No. Tem uma lei Hay una ley para reger este povo. para reagir este Tem pueblo. uma lei Tiene una ley para colocar ordem. para colocar orden. Como eu disse, Como les dije. a nossa igreja tem um item F12 do regulamento interno, Como les dije, en nuestra iglesia hay un ítem F12 en nuestro reglamento que tem a interno. disciplina para membros e para La obreiros. disciplina para miembros y obreros. Que verdadeiramente a calúnia é um instrumento de Satanás. Que verdaderamente la calumnia es un instrumento de Satanás. De pessoa que não tem capacidade Personas que no tienen capacidad para crescer, para crecer, para ser abençoada. para ser bendecidos. Então ela quer crescer Se quiere crecer em cima das costas do outro. por arriba de la espalda de otros. E isto é um pecado. Y esto es un pecado. Salmo 101, 101, versículo 5. versículo 5. Aquele que fala mal do seu próximo às escondidas, diz o Senhor, eu destruirei. A los que solapadamente infaman a su prójimo, dice el Señor, yo los cortaré. O caluniador, El que ele calumnia não tem uma vida feliz. no tiene una vida feliz. Porque Deus destrói Porque Dios la destruye. o que ele tem. Lo que Él tiene. Ele não consegue ser feliz No puede ser no feliz seu relacionamento. en sus relaciones. Não consegue ser feliz No puede ser feliz na conversa com os outros. en la conversación con Não nosotros. consegue ter amizades. No puede tener amistades. Ninguém gosta dele. Nadie le gusta. Todo mundo quer ver o mal dele. Todo el mundo quiere ver el mal de Porque él. conhece a índole. Porque conoce la índole. Que ele é um caluniador. Es un calumniador. Porque o próprio Deus cumpre a sua Porque el palavra. propio Dios cumple su palabra.
Aquele que fala mal do seu próximo às aquel escondidas, que habla mal de sus prójimos a eu escondidas, o destruirei. yo lo Então destruiré. o próprio Deus destrói. Entonces el propio Dios lo O destruye. próprio Deus põe as mãos El propio Dios pone sus para que ele manos seja infeliz, para que ellos sean infelices, para que ele venha reconhecer Para- como para que Isaías venga a reconocer como Isaías seu próprio su propio pecado. pecado. Ainda diz mais Aún dice más a palavra. la palabra. Êxodo capítulo 23, versículo 7. Éxodo capítulo 23, versículo 7. De palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque eu não justificarei o ímpio. Da palabra, de la palabra de mentira, aléjate, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Deus não justifica o ímpio. Dios no justifica al impío. O caluniador ora, El calumniador ora, Deus não o usa. Dios no lo usa. O Escucha. caluniador pede, El calumniador pide, Deus não escuta. Dios no lo escucha. Ele clama, Ele clama. Deus tapa os ouvidos. Dios se tapa los oídos. Ele chora, Ele chora. não comove o coração de No Deus, conmueve el corazón de Dios. porque Deus diz que não justifica o ímpio. Porque Dios dice, no justificaré al impío. Deus jamais Dios jamás vai deixar de ser confiel dejará de ser confiel do que De quê? para ser a favor de um caluniador. para ser en favor de un calumniador. Se eu for caluniador, Si yo fuese calumniador, Deus jamais me justificará. Dios jamás me Se justificará. você ouvinte for Si caluniador, usted oyente fuese un o calumniador, Senhor também não justificará. el Señor no te justificará. O meu clamor Mi clamor tornar-se-á em vão. se tornará en vano. Os meus rogos, Mis ruegos, Deus não os ouvirá. Dios no los escuchará. Não, No, Deus não os ouvirão no los escuchará. de jeito nenhum. De forma ninguna. Porque Deus não justifica Porque Dios no justifica o ímpio. al impío. A difamação. La difamación. A difamação também La difamación también, é previsto no Código Penal brasileiro como crime. previsto como en el Código Penal brasileño como crimen. É o famoso Es el famoso crime de difamação e calúnia. crimen de difamación y calumnia. Então, quem difama, Entonces aquel que difama, na lei jurídica la brasileira, lei jurídica a brasileña, pessoa é la presa, persona es presa, fica recruta, queda presa, a pessoa fica na cadeia, la persona queda en la cárcel porque levantou uma conversa mentirosa. porque levantó una mentira, una falsedad. E o que é difamação? ¿Qué es lo que es difamar? É crime contra Es crimen contra a honra. la honra. A difamação, La difamación, ela tem em vista él tiene en vista tocar na honra de alguém. tocar en la honra de alguien. Vai tocar Va a tocar no en caráter, el carácter, vai tocar va a tocar na moral, en la moral, vai tocar va a tocar na vida pura que a pessoa la vida tem. pura que esta persona tiene. Isto é difamação. Esto es difamación. É que toca diretamente na honra da pessoa. Toca directamente en la honra de la persona. É a difamação. Es la difamación. Não tem o que acusar, No tiene con qué acusar. não tem o que falar. No tiene que hablar. Então, Entonces, a pessoa será tocada la persona será tocada na sua própria honra. en su propia honra. Serão acusados. Serán acusados. Serão acusações Serán acusaciones para colocar a pessoa Para colocar justamente a pessoa no pó. colocar en el polvo. Vamos lá, uma acusação de roubo. La acusación de robo. Vai tocar na honra da pessoa. Para en la honra de la persona. Só será tida como ladrona, Será como una ladrona. como ladra, Como un ladrón. como desviador de dinheiro, Como desviador como de dinero, defraudador. Como defraudador. Pessoa cometida de prostituição. Persona cometida de prostitución. Vai tocar na moral da pessoa. Tocará en la moralidad de la persona. A pessoa La persona difamada de adultério. es difamada de O adulterio. casamento pode ser El destruído. casamiento puede ser O destruido. ministério pode ser El destruído. ministerio puede ser O destruido. relacionamento pode acabar. El relacionamiento puede terminar. Então, a difamação ela tem por meta Entonces la difamación tiene por objetivo tocar na honra. tocar en la honra. Porque a pessoa tem de zelar de seu próprio nome. Porque la persona tiene que celar por su propio nombre. Salomão falou Salomón ha dicho em Provérbios en 22: Proverbios 22, melhor é um bom nome mejor es un buen nombre do que muitas que riquezas. muchas riquezas. Então, o nome é uma coisa linda. Entonces el nombre es algo lindo. Só que ter um nome limpo diante de Deus. Solo que tener un nombre limpio delante Olha de como Dios. aquela pessoa é fiel. Mira como aquella persona es fiel. Nunca se envolveu no pecado. Nunca se ha envuelto en pecado. Se guardou do mal. Se guardou del mal. Se guardou da corrupção do Se mundo. guardó la corrupción del mundo. Olha. Mire. Aí o difamador lhe diz: eu vou tocar naquilo que ele vai ficar Voy a escandalizado. tocar en aquello que él quedará escandalizado. Eu vou tocar naquilo para ele nunca mais se Voy a levantar.
levantar. en aquello para eso nunca más levantarse. Eu vou tocar num ponto na vida dele que ele nunca mais vai ter crédito. Yo voy a tocar en un punto de su vida que nunca más nadie va a creerle. Este é o difamador. Este es el que difama. Ele quer justamente tocar na honra para arrasar Él quiere tocar justamente en la honra para terminar com aquela vida. con aquella persona. Porém, Por lo tanto, isso é crime esto es na crimen lei jurídica en brasileira. la lei jurídica brasileña. Quanto mais na santa lei de Deus. Cuanto más en la santa ley de Dios. Que ninguém escapa da lei de Deus. Nadie se escapa de la ley Que de ninguém Dios. escapa da justiça temerária de Nadie se Jeová. escapa de la justicia temeraria de Jehová. E nos diz a palavra de Deus. Y aún nos dice más la palabra de Dios. En Provérbios, el libro de Proverbios, capítulo 19, capítulo 19, versículo 5 versículo 5, e versículo 9. Versículo 9. Porque muitos, porque muchos eles arranjam até testemunhas falsas. hasta consiguen testimonio falso. Foi assim que aconteceu com Jesus. Así que fue con Jesús. Difamaram-no Lo difamaron. e até arranjaram testemunhas falsas Hasta consiguieron testimonios falsos contra o Filho do Eterno Deus. con el Hijo del Eterno Dios. Só que Deus, ele contempla Solo que Dios contempla o falso testemunho. el falso testimonio. Pensa que a pessoa que foi falsa testemunha ficará impune? ¿Usted piensa que la persona que hizo falso testimonio quedará Não. impune? No. Deus vai tocar nela com justiça. Dios tocará a ella con justicia. Deus vai tocar nela Dios tocará en ella com toda sorte de con males, toda la suerte de males. para que ela venha saber Para que ella que venga há a um saber Deus justo donde hay un justo que contempla tudo que contempla todo e ele age E ele com a acciona sua medida, com sua medida, com o seu prumo, con su prumo, com a sua balança. con su balanza. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras não escapará. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras não permanecerá. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. Pode saber, Puede usted saber, mais cedo ou mais tarde, más tarde o más o temprano, difamador el que blasfemia e as falsas testemunhas y dele los falsos testimonios de ellos são castigados por Deus. son castigados por Dios. Aquele que ele falou contra o outro, Aquel que habló contra el otro, Deus dá o dobro contra ele, Dios da el doble contra él por causa da sua justiça. por causa de su justicia. Deus diz que ele não vai escapar. Dios dice que no Ele escapará. pode correr para um lado, Puede correr para cualquier pode lado. correr para o outro, Puede correr para un lado o para el fazer otro. rosto de humilde, Puede hacer el rostro de humilde. não tem jeito. No hay forma. O que há de vir virá Lo que ha de venir vendrá. e não tardará, Y no tardará. porque é promessa. Porque es promesa. O que profere mentiras El que profere mentiras não prevalecerá, no permanecerá. não escapará. No escapará. E diz Êxodo, Dice Éxodo, capítulo 20, capítulo 20, versículo 16. versículo 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Está vendo? ¿Están viendo? Deus odeia o falso Dios testemunho. odia el falso testimonio. Deus abomina. Dios lo aborrece. Se caso, En no caso, seu coração, en su ouvinte, corazón, oyentes, estava para levantar um falso testemunho contra alguém, estaba por levantar falso testimonio contra não alguien. faça isso, No haga esto. porque a justiça de Deus Por la justicia de Dios lhe acometerá. le cometerá. A justiça de Deus, La justicia de mais Dios, cedo ou mais Más tarde, temprano o más tarde cairá contra você. caerá contra usted. E se nós aqui, Y si nosotros aquí, eu yo e você, amado ouvinte, y usted, amado oyente, temos sido difamadores, hemos sido difamadores, vamos nos humilhar, vamos a humillarnos. porque mesmo assim, Aún así, nós não escaparemos no escaparemos do juízo de Deus, del juicio de Dios, que a falsa es testemunha, el falso testimonio. o próprio Deus age, El propio Dios o actúa, próprio Deus, el propio Dios, ele faz Él hace justiça justicia contra tal pessoa. contra tal persona. A injúria, La injuria, o que é ¿qué es? verdadeiramente En verdad, a injúria? la injuria. A injúria, La injuria, ela tem tomado conta Él tiene tomado cuenta da terra. de la tierra. Muitos homens, Muchos hombres, mulheres, mujeres, têm sido tienen sido injuriados injuriados por outras por otras pessoas. personas. Mateus, Mateo, no capítulo 5, capítulo 5, versículo 22, versículo 22, Jesus nos diz: Jesús nos dice: Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar, ou seja, se enraivar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser ao seu próximo, ao seu irmão raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio.
Y cualquiera que dijera a su hermano raca será culpado del consejo. Entonces, a injúria, la injuria significa dirigir injúrias, insultos contra alguém. O dicionário Caldas Aulete, da editora Nova Fronteira, na página 453, nos diz que injúria significa ação ou resultado de insulto, de ofensa dirigidas contra alguém. Quantos ficam dirigindo ofensas contra o outro? Palavras de ofensa. Jesus disse aqui que aquele que enraivar seu irmão será réu do juízo. Aquele que se enoja a seu irmão será culpado del juicio. Aquele que chama seu irmão de raca, que se llama a su hermano de que era raca, um tipo de insulto de ofensa, será réu do sinédrio. Será culpado del consejo. Que era o sinédrio? Que era el consejo. Era o tribunal. Era el tribunal. Com 70 juízes. Com 70 jueces. A pessoa tinha de ser julgada. A pessoa deveria ser juzgada diante dos 70 juízes. Delante de los 70 jueces. Jesus disse mais. Quem chamar seu irmão de louco, olha a injúria que louco. Mira aí que injúria, que louco. Será réu do fogo do inferno. Será del fuego do inferno. Ou seja, agora diante da graça de Deus, ou seja, agora delante da graça de Deus, naquela época, quem injuriava o seu irmão ia ser julgado na lei. Era juzgado na lei. Agora não. Agora não. A pessoa será julgada e condenada para o fogo do inferno. Vê a injúria. Fica ofendendo o outro. Olha torto para o outro. Mira assim meio fica colocando apelido. Queda colocando sobrenombres. Fica colocando apelido no outro. Colocando sobrenombres al outro. Fica injuriando. Injuriando. Ah lá. Mira lá. Olha quem está lá. Mira quem está e coloca aquele monte de apelido. E coloca aquele monte de apodos. Olha amaldiçoado lá. Mira o maldito allá. Olha a amaldiçoada. Mira a maldita. Olha lá. Mira já. Insuportável. Insuportável. Isto é injúria. Isto é injúria. Isto é também um crime cometido com a língua. É um crime cometido com a língua. Nós não podemos abrir a nossa boca. Abrir nossa boca. Para injuriar ninguém. Para injuriar a nadie. Não. Nossa boca tem que ser palavras de paz. Em nossa boca tem que ser palavras de amor. Palavras de amor. Salmo 103, versículo 5. Salmo 103, versículo 5. O Senhor enche a nossa boca de bens. O Senhor llena nossa boca de bienes. Essa boca tem que ser coisas boas. A boca tem que ser coisas buenas. Coisas lindas. Coisas lindas. Para Deus operar. Para Deus esperar. Para Deus abençoar. Para Deus bendecir. Ferve meu coração com palavras boas, falo das maravilhas do Deus de Israel. Nosso Deus ama a justiça e aborrece ao pecado. Nosso Deus resiste ao soberbo e abençoa ao fiel. Senhor meu Deus. E para finalizar, e para terminar, outros tropeços na palavra. Outros tropeços na palavra. O boato. El boato. A palavra boato, a palavra culpable, vem do latim. Viene del latim. Boatu. Boatu. B-O-A-T-U. Boatu. Boatu. Em latim. Em latim. A palavra boato em latim. A palavra boato em latim significa mugido de boi. Mugido de boi. Berro de boi. Berro de boi. Naquela época. Naquela época. Os romanos, os latinos, quando o boi berrava, quando o boi bramava, quando o rei mugia, eles diziam boatu. 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 Significava o mugido do boi. Significava o mugido do boi. O berro do boi. El berro do boi. Hoje, boato significa notícia anônima que corre publicamente sem confirmação. Vou repetir. Boato significa notícia anônima que corre publicamente sem confirmação. Boato é balela. É zum zum zum. É sum sum sum. É rumor. É rumor.
E isso tem acontecido Es lo que ha sucedido em muitas en igrejas. muchas iglesias. Ouvinte, você tem reparado Oyente, ¿usted se ha dado cuenta como ultimamente como últimamente a igreja tem sofrido? la iglesia ha sufrido? A igreja de Cristo, La iglesia de Cristo, os fiéis los fieles têm sofrido tienen sufrido por causa por causa do boato. del boato. Há Las pessoas personas que levantam se histórias levantan historias contra o outro contra el otro e a pessoa sai y la persona sale correndo corriendo e passando as informações. y distribuyendo las informaciones. O boato El boato é o ouvir dizer. es el oír decir. Será que não tem chegado alguém diante de você e de mim ¿Será que no ha llegado alguien delante de usted y de mí e dizendo assim: diciendo así? eu ouvi dizer, Mire que yo escuché decir, eu ouvi dizer que aconteceu aquilo lá, yo escuché decir que sucedió eso eu allá. ouvi dizer que aconteceu aquilo com aquele obreiro. Mire que escuché decir que sucedió esto con Olha, el obrero. ouvi dizer que tem uma nova norma aí. Mire ahí, escuché que hay una nueva norma ahí. Esse é o boato. Ese boato. Ou, Oh. olha, me disseram Oh, mira, me dijeron que aconteceu aquilo lá. que sucedió eso allá. Me disseram que aquele lá foi Me cortado. dijeron allá que fue cortado. Me disseram. Me dijeron. Isto é o famoso boato. Este es el famoso boato. É uma notícia anônima. Es la noticia anónima. Tem um que levanta, Hay uno que levanta. só que ele se esconde debaixo do pano. Solo que se esconde debajo del E paño. ele semeia a contenda. Y él siembra contienda. Então a notícia começa a sair publicamente. Entonces la noticia comienza a publicarse. Começa a correr publicamente. Comienza a correr públicamente. Só que não tem confirmação quem falou. Pero no hay confirmación de quién habló. Não se sabe No se sabe da verdade. de la verdad. É o ouvir dizer. Es un oír É uma decir. balela. Es una É balela. um zum 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 Es un zum zum zum. dentro da igreja. Dentro de la iglesia. Que se levanta, olha, aquele obreiro caiu. Mira que el obrero cayó. Olha, aquele irmão aconteceu aquilo. Mira que el hermano sucedió Olha, aquello. aquela igreja está assim. Mira aquella iglesia está así. Olha, lá no meu trabalho aconteceu isso. Mira, allá en mi trabajo sucede esto. E começa a correr aquele boato. Comienza a volar aquel boato. Então fica uma situação desconfortável. Entonces queda una situación desconfortable. Porque é uma conversa que não edifica. Una conversación que no edifica. É uma conversa que não te dá fé. Es una conversación que no te da fe. É uma conversa que não vai levantar sua vida espiritual nem a Es minha. una conversación que no va a levantar tu vida É espiritual uma ni la mía. conversa que não vai nos ensinar o verdadeiro caminho do Es una céu. conversación que no nos enseña el verdadero É camino del só uma cielo. conversa que fala de outro. Solo es la conversación que hablan de nosotros. É só uma conversa que ataca aos Solo outros. es una conversación que ataca a los otros. E o que diz ¿Y qué es lo que dice? a santa palavra? La santa palabra. Que aquilo que não é por fé Aquello que no es por fe, é pecado. pecado. Aquilo que não é por fé Aquello que no es por fe, é pecado. es pecado. Diante de Deus. Delante de Dios. Capítulo 4, 23, capítulo 14, 23 de Romanos. Capítulo 14, 23 de Romanos. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Então o boato, Entonces, boato, ele nunca vai dar fé. nunca va a dar fe. Quando o boateiro, Cuando el ele chismoso chega até mim llega hasta mí e até você, e hasta usted, eu ouvi dizer, y te dice, olha, oye, fiquei usted, sabendo, mira, quedé escuchando. olha, me falaram, Mire que me hablaron. me disseram. Me dijeron. Isso vai levantar a nossa fé? ¿Será que eso va a levantar nuestra fe? Isso vai me ensinar ¿Será que eso me enseñará a algo? doutrina de Deus? La doctrina de Dios. Isso vai me ensinar ¿Será que eso me enseñará a crer mais em Deus. a creer más en Dios? Isso me ensinará Eso me enseñará a dobrar o joelho. a doblar as Me rodillas. ensinará a ter temor. ¿Será que me enseñará a tener Ou só temor? quem vai gostar disso é a minha e a sua carne. ¿Será que eso es lo que gustará a mi carne? Por isso esse é pecado. Por eso es pecado. É um mugido de boi do diabo Es un mullido del buey del diablo que está espalhado dentro das igrejas, está recorriendo las iglesias, dentre o povo de Deus. dentro del pueblo de Dios. Tem de acabar com isto, irmão. Basta, hay que terminar con esto, E hermano. não é dizer assim, não. Que no es decir así, no. Vamos orar por ele. Vamos a orar por él. Não, No. chega. Basta. Tem que expulsar Tiene que expulsar é o diabo. al diablo. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? A Bíblia diz lá, La Biblia dice ya, em Mateus, San Mateos, capítulo 16, capítulo 16, versículo 16, versículo 16, que Simão Pedro confessou que Jesus era o Filho de Deus. el Señor Pedro confesó que era el Hijo de Dios. Jesus perguntou, Jesús preguntó, quem eu sou? ¿quién soy yo? E uns começaram a falar, Y algunos comenzaron a decir, João Batista, Juan Bautista, Elias, Jeremias, Jeremías, ou um dos profetas. o uno de los profetas. Aí Pedro disse, Ahí Pedro le dijo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Jesus falou, não foi a carne nem o sangue que te revelou, No fue carne ni sangre quien te ha revelado, mas meu Pai que está nos pero mi céus. Padre que está en los cielos. Então Pedro ali usou a boca dele
para revelar a identidade verdadeira de Jesus. Entonces Pedro usó su boca para revelar la identidad verdadera de Jesús. Só que passado alguns minutos, Solo que pasado algunos minutos, Jesus contou que havia de morrer, Jesús contó que iría de morir, havia de padecer iría de padecer pelos nossos por pecados. nuestros pecados. Capítulo 16, 21 de Mateus. Capítulo 16, 21 de Mateo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén para padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, ser muertos y resucitado al tercer día. Pedro não aceitou isso que Jesus falou. Entonces Pedro no aceptó lo que Jesús habló. E a mesma língua Y la misma que ele lengua, tinha confessado que Jesus era o Filho de Deus, tenía confesado que era el Hijo de a língua não queria deixar Jesus morrer por nós. Entonces la lengua no quería que Jesús muriera E por começou a nosotros. falar contra a morte de Y Jesus. comenzó a hablar contra la muerte de Jesús. Mateus 16, 22. San Mateo capítulo 16, versículo E 22. Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo. Pedro começou a repreender Jesus, dizendo: Pedro comenzó a reprender a Jesús diciendo: Senhor, tem compaixão de ti. Señor, ten compasión de ti. Tem misericórdia de ti Ten mesmo. misericordia de ti mismo. De modo nenhum te acontecerá isso. De forma ninguna te sucederá esto. Jesus, voltando-se para Pedro, disse: Jesús, volviéndose a Pedro, le dijo: Para trás de mim, Satanás, quítate delante de mí, Satanás, que me serves de escândalo, que eres de tropiezo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, porque no entiendes las cosas que son de Dios, mas só as que são dos homens. sino las cosas que son de los hombres. Então veja que coisa aqui. Entonces, qué cosa tremenda. O Jesus expulsou foi o diabo logo, Entonces, lo que Jesús hizo es expulsar al diablo luego, porque ele não compreendia as coisas do céu. porque él no comprendía las cosas del cielo. Então alguém que vier com boato para você e para mim, Que venga con un boato para usted y para mí, a gente vai dizer: la gente va a decir: para trás de mim, Satanás. atrás de mí, Satanás. Porque vamos agora Porque vamos ahora compreender as coisas de Deus. a entender las cosas de Dios. Eu não vou ouvir e nem você vai falar, Y usted no voy a escuchar ni usted va a hablar. porque nós vamos ouvir as coisas de Deus. Porque vamos a escuchar y hablar las cosas de Dios. Para trás de nós, Satanás. Aléjate de mí, Satanás. Arreda, Satanás. Aléjate de mí, Satanás. É isto que nós vamos fazer a partir de Es hoje, lo que haremos a partir de hoy. para que não tenha poder sobre nós, Para que no tenga poder sobre nosotros, para que não tenha poder sobre a nossa para que no vida. tenga poder sobre nuestra vida. Levítico 19, 16. Levítico 19, 16. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não te porás contra o sangue do teu próximo, eu sou o Senhor. No andarás chismoseando en tus pueblos, no te pondrás contra la sangre de tu prójimo, yo, Jehová. O mexeriqueiro El chismoso, é o que anda passando os boatos, el que anda pasando los chismes, é o que anda falando dos el que outros. anda hablando de los otros. E Deus diz: não andarás como mexeriqueiro. Y no andarás como chismoso. Não pode ter isso dentro da casa de No Deus, puede haber esto en la casa de Dios. porque Deus contempla todas as Porque coisas. Dios observa todas las cosas. Mexeriqueiro, Chismoso, ele empresta a boca dele para Satanás, él presta su boca para Satanás. e o diabo usa, Y el diablo lo usa. faz festa Hace fiesta. e fala nesse lado. Y habla de ese lado. Levítico, Êxodo capítulo 23, versículo 1. Éxodo capítulo 23, versículo 1. Não admitirás falso boato, e não porás a tua mão com o ímpio, para seres falsa testemunha. No admitirás falsos rumores. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. Nem pode ter contato com o boateiro, No podemos tener contacto con el chismoso, com aquele que anda levantando falso. aquel que anda faltándole rumores. Deus está falando: não porás a tua mão com o ímpio. No pondrás tus manos con el impío. Não adianta querer proteger, No adelanta tener querer proteger, passar a mão na cabeça. pasar la mano por la Não cabeza. adianta, não. Não sirve, não. Deus está falando que não vai adiantar de nada. El Señor dice que no servirá de nada. Não adianta. Não sirve. Querer proteger, chorar, orar, fazer jejum. Hacer ayuno. Deus não ouve. Dios no escucha. 7:16 de Jeremias. 7:16 Jeremías. Não ores por este povo, porque eu não ouvirei. No ores por este pueblo porque no escucharé. O clamor não passa do teto. El clamor no pasa del techo. E quem está junto, ¿Y quién está junto? as testemunhas falsas com
quem passa boato, el testimonio falso que pasan los chismosos, Deus não admite. Dios no lo admite. Não admitirás boato. No admitirá los rumores, los chismosos. Êxodo 23, versículo 1. Éxodo 23, versículo 1. Então o próprio Deus é tomar parte. Entonces el propio Dios tomará O parte. próprio Deus vingar-se-á El propio Dios se vengará contra tais pessoas. tales personas. Outro tropeço. Otro tropiezo, A murmuração. la murmuración. Murmurar Murmurar significa significa dizer em voz baixa, decir en voz baja segredar, secretos, censurar disfarçadamente, censurar despacio, conversar, conversar, difamando difamando ou desacreditando. o mintiendo. Vou repetir. Voy a repetir. Murmuração significa Murmuración significa dizer em voz baixa, decir en voz baja, segredar, secretos, censurar disfarçadamente, hacer de forma discreta, conversar difamando ou desacreditando. conversando, difamando para desacreditar. A murmuração dentro da casa de Deus La murmuración dentro de la casa é um de verdadeiro Dios demônio. es un verdadero demonio. A pessoa fica dizendo em voz baixa: La persona queda en voz baja. olha a roupa que ele veio hoje, Mira la ropa que trajo hoy. olha o terno do pastor, Mira el saco del pastor. olha como a irmã financeira está, a voluntária financeira, Mira cómo está la hermana financiera. Mira cómo está. olha aquele irmão lá, Mira ya aquel hermanito. eu não gostei dessa palavra, No me gustó de esa ele palabra. tá pregando pra ele mesmo, Él está predicando para él mismo. ele tá falando pra Él ele, está hablando para él. fica dizendo em voz baixa, Le queda diciendo en voz baja. não tem coragem de falar em voz alta, No tiene coraje de hablar en voz e as alta. coisas de Deus é com voz alta. Las cosas de Dios es con voz alta. Isaías 58, Isaías 58. clame em alta voz Clama en alta e não voz. te detenha. Y no te detenga. Negócio de baixinho aí é murmuração. Cosa ahí de voz baja es murmuración. O Mariano chegou. Oh, mira, el Mariano llegó. Eu quero ver se ele vai interpretar bem. Yo quiero ver si va a interpretar bien. Então, em voz baixa. Entonces, voz O baja. murmurador é desse jeito. Murmurador de esa forma. A pessoa tá pregando, La persona está predicando. ele vira e fica falando no ouvido do outro. Queda en el oído del otro. E chega, coloca as duas mãos Y hasta pues llega a poner las dos e manos. tampa os ouvidos. Y tapa los oídos. E fica conversando. Y queda conversando. Murmuração também é segredar. También es secretos. É aquela conversa. Aquel secreto, aquel... Olha, pastor Mariano, Mira, Pastor Mariano, eu vou dizer um negócio pra voy a você. decir una cosa para usted. E morre aqui. Pues, de aquí. Você já ouviu isso? Ya. Ya pasó. Isso é verdade, já ouviu, né? Ya. Mas não foi você que falou. No, 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 no. Mas mesmo que for, Deus está repreendendo todos nós. Amén. Mesmo que eu falei, você falou, é a espada de Deus em nós aqui hoje. Para Dios, para nosotros hoy. Segredar. Secretos. Olha, eu vou falar isso aqui, mas vai morrer aqui. Pero mire que voy a hablar esta acá, pero muere Isso é acá. murmuração. Eso es murmuración. Censurar disfarçadamente. Censurar disimulando. Ou seja, o seja, murmurador, el ele fica murmurador, disfarçando. Él queda ahí disimulando. Ele está falando de outra pessoa, Está hablando de otra persona. falando mal. Hablando mal. Quando alguém chega, Quando alguém ele chega, fala, vigia. Vigia. Fica quieto quem chegou. Mira que llegó. Aí fica disfarçando. Ahí queda cambiando de tema. Disfarça que tá lendo papel. Hace que se mira el papel. Disfarça que tá cuspindo. Dice que está escupiendo. Disfarça que tá virando o pescoço. Dice que está moviendo el Isso cuello. também é Es murmuração. murmuración. É disfarçar. Es imitar. É censurar dissimulando-se. Es simular. Murmuração também Murmuración é también. conversar difamando de alguém. Es hablar de alguien. Ou de desacreditando. De mintiendo. Ih, aquele ali não tá com nada. Ah, ese ahí no está con nada. Ih, aquele ali rapidozinho vai cair. Mira ahí, rapidito va a É caer. fogo de palha. Fuego de hoja. E ele tá pregando isso aí no programa. Se está predicando en el programa. E daqui a pouco ele tá Y caído. de aquí a poco está caído. E você tá pregando a palavra em tal Usted lugar. está predicando la palabra en tal lugar. E daqui a pouco tá de caída aí, tá Daqui a disciplinado. poco está disciplinado, caído. Isso é murmuração. Eso es murmuración. Você fala de alguém desacreditando. Habla de alguien mintiendo. Por que eu vou desacreditar de você, você de mim? ¿Por qué voy a dejar de creer en usted en Porque mí? nós desacreditaremos dos outros. ¿Por qué vamos a dejar de creer en nosotros? Por quê? ¿Por qué? A Bíblia fala que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Cuando dice la palabra que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Como? Como? Eu vou querer o mal do meu irmão. Es querer el mal de mi hermano. De que maneira? ¿De qué forma? Há um demônio espalhando murmuração dentro das igrejas. Hay un demonio que está espalhando la murmuración dentro de la iglesia. É a esposa do pastor contra os La obreiros. esposa del pastor contra los obreros. Os obreiros contra o pastor. Los obreros contra el As pastor. obreiras contra outras obreiras. Obreras contra obreras. É grupo contra outro grupo. El grupo contra otro grupo. Fale aqui, será que Deus está
aprovando as nossas obras? ¿Será que Dios está aprobando nuestras obras? Será que Deus está me aprovando? ¿Será que Dios me está Será que aprobando? Deus está aprovando você? ¿Será que Dios está aprobando usted? Faça uma análise da sua vida. Hagan un análisis Eu de su farei uma vida. análise da minha vida agora. Yo estoy haciendo un análisis de mi vida ahora. Há um demônio que espalha murmuração. Todo murmurador é usado pelo Hay un demônio. demonio que distribuye la murmuración dentro de la iglesia. 10 de 1 Coríntios. Es de Primera de E Corintios. não murmureis, Y no murmuréis. como alguns murmuraram Como algunos e murmuraram. pereceram pelo destruidor. Y han perecido por el destructor. Quem murmura é destruído. El que murmura es É destruido. perece. Él perece. Passa luta na carne. Passa luta na Passa carne. luta com a família. Passa luta com a Passa família. luta dentro da igreja. Passa luta dentro da Passa igreja. luta no lugar que trabalha. Passa luta no lugar que Porque o trabaja. próprio espírito destruidor, Deus permite destruir, Deus permite fazer perecer. Porque el propio espíritu destructor Dios permite para destruir esta É a persona. mesma coisa. De la misma manera, Os outros tropeços na palavra. nosotros que tropiezan la A palabra, fofoca. el chisme, É mesmo pecado. es el mismo pecado. É pecado diante de Deus também. Pecado delante de Dios también. Nós cuidarmos da vida alheia. De cuidar la vida ajena. Cuidarmos da vida do outro. Cuidar la vida del otro. Há um espírito que destrói quem faz isto. Es un espíritu que destruye, que hace Pela esto. própria permissão de La Deus. propia permisión de Pela Dios. própria permissão de Jeová. El propio permiso de Esta Jehová. murmuração, Esto es murmuración. este fuxico, Esto es fugido. esta contenda Esta contienda é um pecado verdadeiramente diante de es Deus. un pecado verdaderamente delante de Dios. Êxodo capítulo 16, versículo 7 e versículo 8. Éxodo capítulo 16, versículos 7 y 8. E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestra murmuración contra Jehová. Que nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Y dijo Moisés: Jehová os dará a la tarde carne para comer, y a la mañana pan en hartura, por cuanto Jehová ha oído vuestras murmuraciones, que habéis murmurado contra él. Que nosotros no somos, vuestra murmuración no son contra nosotros, sino contra Jehová. A murmuração é contra o próprio Deus. La murmuración es contra el propio Murmura Dios. da obra. Murmura de la obra. Murmura das normas. Murmura de las Murmura normas. da doutrina. Murmura de la doctrina. Murmura do ministério. Murmura del ministerio. A murmuração é contra o próprio La murmuración es contra el Deus. propio Dios. E por fim, Y por fin, as palavras torpes. las palabras torpes São palavras chulas. son palabras feas. São palavrões. São palavras Quantos feas. obreiros, quantos membros, quantas pessoas falam palavrão? ¿Cuántos miembros obreros hablan malas palabras? Ele fala. Ellos Ou às hablan. vezes, sabe o que acontece? ¿Sabe lo que sucede? Ele troca Él cambia a palavra, troca o palavrão por outra palavra. cambia la palabra mala por otra palabra. Para colocar, em vez de falar o palavrão, En vez de hablar el palabrón, ele fala uma palavra no lugar do palavrão. habla otra palabra similar a la palabra del palabrón. Deus vê como o mesmo palavrão, Dios lo ve como el mismo palabrón. porque o coração já falou o palavrão. Porque el corazón ya habló el A palabrón. boca fala uma palavra para enganar, La boca habla una mas palabra no engañada. coração Pero en o el pensamento é o próprio Pero el palavrão. corazón está el propio pensamiento del É o corazón. próprio palavrão. Es el propio palabrón. As palavras torpes são pornofonias. Palabras torpes son pornofonías. Pornofonias são palavras ou expressões obscenas. La palabra pornofonía significa palabras Quantos, obscenas. quando estão no trabalho, Quando estão no trabalho, fala alguma piada de mulher, Hablan un chiste de mujer. e dá risada. Y da risada. Ele gosta da piada de Le mulher, gusta el chiste da de piada mujer. que fala de sexo, El chiste que habla de da sexo. piada que fala da vida alheia. El chiste que habla de la vida ajena. Ele ri. Ahí él ríe. Pornofonia. Pornofonía. Fica com brincadeira de mau gosto. Queda con juegos de mal Não gusto. sei não, hein? No sé, no. Com a conversinha. É. Isso é palavra torpe. Son palabras torpes. Pornofonia. Es pornofonía. Outros ficam com gírias. Y otros quedan con gírias. Ficam com gírias. Quedan con gírias. Expressões mundanas. Expressões mundanas. Expressões que os ímpios falam. Expresiones que los E o ímpios crente hablan. também fala a mesma Y coisa. los creyentes hablan la misma cosa. Quantos crentes têm costume de falar palavras ¿Cuántos torpes? creyentes tienen costumbre de hablar palabras Certas torpes? palavras. Ciertas palabras. Ah, não tem nada a ver. Ah, no hay nada de malo. Isto tem a ver sim. Esto tiene que ver, sí. Nas palavras de Jesus. En las palabras de Jesús. Usando o apóstolo Paulo. Usando el apóstol Pablo. 4:29 de Efésios. 4:29 de Efesios. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Nenhuma palavra torpe. Mas só
a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a las que la oyen. Quem ouve Quem tem que escuta, sentir graça, tem que sentir alegria, graça, alegria, felicidade. felicidade. A palavra da boca do crente La palabra de la boca del tem que creyente ter poder. tiene que tener Se eu poder. falar a palavra torpe, Si yo hablo palabras torpes, a própria minha carne fica toda toda contaminada. mi propia carne queda contaminada. Capítulo 5, versículo 6 de Eclesiastes. Capítulo 5, versículo 6 de Eclesiastes. Não faça Não com a tua hagas boca pecar a tua Tu carne. boca pecar tu carne. Então, Entonces, está aí. Está aí. Vamos se livrar Vamos a librar desses pecados. de estos pecados. 2,14 de Filipenses. 2:14 de Filipenses. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Hacer todo sin murmuración y contiendas. Se receber um cargo, Se receber um cargo, glória a Deus. glória a Deus. Não vai contender nem murmurar. No va a contender ni Você murmurar. tem uma oportunidade. Você tem uma oportunidade. Não vai usar o microfone para descarregar. No va a usar el micrófono para descargarse. Não vai usar o microfone para falar do outro. No va a usar el micrófono para hablar de otro. Se você subiu de cargo na Si empresa usted subió un cargo en su ou no empresa prédio que você mora, o en el edificio que não usted use vive, disso para dar ocasião à sua carne. no de esto para darnos Para se ocasión a nosotros. crescer. Para crecer. Porque a língua que se gloria dos outros. Porque la lengua que se gloria de los otros. 2,14 de Filipenses. 2:14 de Filipenses. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Hacer todas las cosas sin murmuraciones y sin contiendas. É isto. Es esto. E fica os versículos Y quedan los versículos das palavras de Jesus. de las palabras de Jesús. Mateus capítulo 12, Mateo capítulo 12, versículo 34, 36 e 37. 34, 36 y 37. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Mas eu vos digo que toda palavra frívola, toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Portanto, Por lo tanto, vamos vigiar a vigilar a nossa língua, nuestra lengua, porque por ela, que por ella nós podemos perder todos perder os anos na igreja, todos los años de la todo o iglesia, tempo de crente todo el tiempo de creyente e a nossa y a salvação. nuestra salvación. Que Deus abençoe, amado ouvinte. Que Dios le bendiga, amado oyente. Quem se despede Que se despide. na paz de Cristo, Na paz de Cristo. sermão Mariano Acosta. Sermão Johnny Mange.